Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. O Avatar dos Reis, parte 91. Capítulo 943. Apenas um golpe. Capítulo 943. Apenas um golpe. Tradutor. Nome-me editor. Nome-me. Vou assistir ao jogo. Só preciso de 14 minutos. Tiansen cerrou os dentes e respondeu. E se houver trânsito? E Xiu disse. É no nosso estádio. Tiansen disse. E se o elevador quebrar? Pelo que me lembro, o edifício Royal Style não é muito antigo. Vocês realizam frequentemente verificações de manutenção no elevador? Tiansen ficou sem palavras. Não era hora de conversar sobre isso, mas o problema era que ele não conseguia deixar de pensar no elevador barulhento do Royal Style que fazia barulho sempre que subia ou descia. Só mais um golpe. Tiansen cerrou os dentes. No entanto, este ataque já se arrastou por 3 minutos. Tiansen não se esqueceu da partida. Ele calculou que havia tempo mais que suficiente para matar esse chefe e correr para a partida. Como ele poderia saber que o grupo de Lord Green chegaria no meio do caminho, complicando instantaneamente a partida? Apenas mais um ataque e o guerreiro oculto Alien cairia, mas ele estava preso neste ataque. A maioria dos jogadores pode não ser capaz de imaginar tal cena acontecendo, mas Tiansen não ficou nem um pouco surpreso. Os jogadores profissionais tinham a capacidade de conseguir isso. O que estava à sua frente não estava registrado pela aliança, mas ninguém questionaria sua habilidade. O problema era que o próprio Tiansen estava sendo retido por ele, o que o deixou extremamente infeliz. Já estava quase na hora da partida começar, mas ele simplesmente não conseguiu dar o golpe final. Já eram 7h43. Ele começou a entrar em pânico ainda mais quando Xiu lhe contou as horas. Correr para o estádio levaria pelo menos 14 minutos. Por segurança, ele havia planejado originalmente partir às 7h40, mas este Shen Yaojin, que atacou no meio da batalha, arruinou seus planos asterisco. Tiansen não estava muito preocupado com esse grupo. Ele sabia que suas capacidades eram impressionantes, mas já havia estabelecido uma liderança enorme. Não foi possível para o agro do Hidden Warrior Alien mudar para outro alvo neste momento, especialmente com um All-Star como ele vigiando a batalha. Mas ele não achava que não apenas o grupo de Lord Green não atacaria o guerreiro oculto Alien e lutaria pelo agro. Eles até protegeriam o chefe e concentrariam seus ataques nele. Suprimir a força ao lado oposto de causar dano era uma estratégia raramente usada em batalhas contra chefes, porque qualquer equipe que conseguisse realizar isso com sucesso era, sem dúvida, a equipe mais destacada no campo de batalha. Também exigia que a equipe tivesse inúmeras salvaguardas. Como isso poderia ser feito tão facilmente? Quando o grupo de Lord Green se preparou para empregar essa estratégia, a Guild Royal Heritage até começou a rir. Eles sentiram que o grupo de Lord Green provavelmente se considerava invencível porque eles poderiam entrar em fúria no jogo sem qualquer resistência. Desta vez, eles encontraram Tiansen. Tentar uma Blitzcrank contra ele foi muito ingênuo, não? A realidade atendeu às suas expectativas. Como poderia Tiansen ser morto tão facilmente? Com o apoio das equipes de elite do Guild Royal Heritage, ele se defendeu facilmente contra a pressão. Depois disso, o grupo de Lord Green agiu descaradamente aos olhos da herança real. Como não conseguiram o patrão para si, querem nos incomodar. Isso é muito inescrupuloso. Olhe para as outras guildas. Depois de ver como Tiansen controlou o fluxo da batalha e estabeleceu uma vantagem agressiva constante, eles já haviam feito as malas e desistido. Apenas o grupo de Lord Green ainda queria causar problemas para eles depois de saber que não conseguiriam pegar o boss. Eles eram muito sem princípios. Os jogadores do Royal Heritage ficaram furiosos, mas com sua força, não tiveram a capacidade de desafiar o grupo de Lord Green. Muito menos Wei Shen, Tang Host Ahmed Bun, Qiao Yifan, Wu Shen, até mesmo Lu Ji não era mais o mesmo de antes, depois de passar por um longo período de prática de nível profissional. O nível de habilidade e experiência de um deus como Yekio e os métodos de treinamento profissional não eram falsos. Se um transeunte aleatório fosse apanhado nas ruas, mesmo que ele não pudesse ser transformado em um deus ou em um jogador profissional, treinar alguém para se tornar um especialista melhor do que os jogadores normais não seria absolutamente um problema. Lu Ji passou por outro período de prática amarga durante o intervalo. Ele já poderia ser considerado um especialista. Na arena, ele venceu na maioria das vezes. Em qualquer guilda, ele seria bom o suficiente para entrar em um grupo de elite. Neste PK, Xiu não iria impor nenhuma restrição a ele para tornar mais fácil para Lu Ji controlar sua convocação, porque Lu Ji já conseguia descobrir a melhor forma de extrair sua força. Como resultado, embora o grupo de Lord Green fosse menor, Royal Style não conseguia lidar com eles. Nenhum dos lados foi capaz de fazer nada ao outro, então a situação chegou a um impasse. No entanto, com o grupo de Lord Green causando problemas, matar o chefe obviamente não seria pacífico, especialmente com o guerreiro oculto Alien atacando em momentos inoportunos. Caso contrário, com Tiansen vigiando pessoalmente a luta, a Royal Heritage poderia ter encerrado esta situação com uma súbita explosão de ataques. A Royal Heritage cerrou os dentes, mas não pôde fazer nada do outro lado. Do ponto de vista deles, contanto que pudessem matar esse boss, eles trariam derrota para esses caras. Às 7h40, foi somente quando Xiu perguntou a Tiansen se ele não iria para a partida que Tiansen percebeu o desprezo da estratégia do outro lado. O grupo de Lord Green não estava lá apenas para incomodar a herança real.
Seus olhos ainda estavam voltados para o chefe. Eles viram uma grande fraqueza no Royal Heritage. Hoje era dia de jogo. Às 20 horas em ponto, a partida começaria. Como poderia Tiansen não ir? Como resultado, eles causaram problemas deliberadamente, impedindo o Royal Heritage de matar o chefe. Quando chegasse a hora, mesmo que o exorcista de Tiansen não estivesse morto, ele ainda seria forçado a partir. 7h40 foi quando Tiansen planejou partir, mas ele não estava disposto a fazê-lo. Porque o Hidden Warrior Alliance só precisa de mais um golpe para cair. Se a guilda deles concentrasse seus ataques, isso não deveria ser muito difícil de conseguir, certo? Mas eles não conseguiram. Tiansen era o foco principal do outro lado. Quaisquer que fossem os métodos que os outros jogadores quisessem usar, seriam facilmente percebidos pelo outro lado. O guerreiro oculto Alien permaneceu forte apenas com seu último suspiro. Ele simplesmente se recusou a morrer. Seus ataques em estado de sangue vermelho mataram muitos de seus jogadores do Royal Heritage. O que foi ainda mais irritante foi que o equipamento largado por esses jogadores foi na verdade apanhado por um ninja do outro lado. Aquele ninja era como vento. Ele atacou as tropas do Royal Heritage para pegar o equipamento e ninguém conseguiu detê-lo. E assim, para dar o golpe final, Tiansen ocupou-se por cerca de 3 minutos. Durante esses 3 minutos, ele estava apenas lutando com o grupo de Lord Green. Muito menos atacar o chefe. Se ele não tomasse cuidado, ele poderia cair no final. São 7h44. Num piscar de olhos, 1 minuto se passou. Yi Shixiu lembrou Tiansen novamente. A capacidade de relatar o tempo como um pássaro foi o maior golpe para Tiansen. Quanto mais o tempo passava, mais pânico Tiansen ficava. 7h45. Eu terei que ir então. Este é o último minuto. Tiansen queria encontrar uma abertura neste minuto final, mas o grupo de Yixiu já durava 4 minutos. Então como eles poderiam facilmente expor uma abertura neste minuto final? Claro que não. Esta abertura teria que ser criada por Tiansen. Tiansen não tinha mais saída. Ele decidiu colocar tudo de si nessa luta. Se aparecer uma oportunidade, ataque. Estas foram suas palavras finais para a Guild Royal Heritage. Ele não tinha certeza se conseguiria dar o golpe final sozinho, mas talvez pudesse criar uma abertura suficiente para permitir que os outros da guilda o completassem. Se isso acontecesse, o chefe ainda seria deles no final. O exorcista de Tiansen deu um salto de repente. Antes que sua foice pudesse começar a balançar, uma bala foi disparada. A arma de Lord Green seria uma lança, depois uma espada e depois uma arma. Tiansen não tinha certeza do que fazer, mas desta vez Tiansen não planejava fugir. A foice em suas mãos fez 3 cortes escarlates. Bum bum bum. Os 3 mísseis antitanque disparados por Lord Green foram cortados em pedaços. O exorcista de Tiansen voou da fumaça diretamente em direção a Lord Green. Ele queria usar esse tipo de método para criar à força uma abertura no círculo protetor ao redor do chefe. Uma luz fria brilhou. A lança de Soft Mist chegou com um Circle Swing. Ela queria jogar o exorcista de Tiansen no chão. Tiansen reagiu rapidamente. Sua foice balançou novamente, derrubando a lança de Soft Mist. Ao mesmo tempo, ele não ignorou o que estava à sua frente. Depois que sua foice bloqueou a lança de Soft Mist, ele a desceu, desviando o círculo swing de Lord Green também. Nesse salto, Tiansen conseguiu completar 5 ataques. As foices tinham uma vantagem na velocidade de ataque sobre as lanças. Em suas mãos, a foice dançava sem restrições. Ele superou todos esses obstáculos e estava prestes a alcançar Lord Green. Neste momento, Lord Green moveu-se para o lado e Tiansen viu o soco do guerreiro oculto Alien. O Sky Piercing Strike de um mestre que atingiu-o diretamente. Esses caras realmente coordenaram com o chefe. Este ataque foi um ataque de Ki e não pôde ser bloqueado. Ele já havia chegado a esse passo. Ele só poderia receber o golpe. Seu exorcista abriu as mãos e um papel talismã voou. Este era um talismã exorcista especial. Um talismã poderia liberar imediatamente uma habilidade. Desta vez, logo quando o talismã foi jogado fora, sons de pará soaram repetidamente. Ao lado de Lord Green, Stiamed Boom Invasion usou um Inject Poison. Antes que a habilidade do talismã pudesse ser liberada, milhares de buracos perfuraram-na, fazendo-a falhar. Esta foi a maior fraqueza dos talismãs exorcistas. Quando um papel talismã fosse jogado fora, se não estivesse protegido, o papel poderia ser destruído, o que equivaleria a interromper a habilidade. E então, não houve então. Quando o Sky Piercing Strike do Hidden Warrior Alien atingiu, o exorcista de Tiansen foi surpreendido. Outra parte da batalha havia passado. Quem poderia imaginar que depois de Tiansen ter dispersado os mísseis antitanque, ele havia jogado um talismã exorcista no ar. Uma luz brilhante floresceu dele. Talismã exorcista, meteorito voador. Faíscas encheram o ar. O meteoro, arrastando uma cauda atrás de si, desceu. Tiansen soltou um sorriso vitorioso, mas logo depois viu Lord Green de repente levantar sua arma. O guarda-chuva se abriu e Lord Green foi até o chefe e o protegeu. O meteoro caindo bateu no guarda-chuva. O chefe parecia não ter sido afetado. Que traiçoeiro! Pensar que você escondeu um talismã exorista. Lord Green ergueu o olhar, apreciando a beleza do meteorito voador. 7h45. No final, ele ainda não se esqueceu de lembrar a Tiansen sobre a hora. Capítulo 944. Treinamento. Capítulo 944. Treinamento. Tradutor. Nome-o-mi editor. Nome-o-mi. São 7h45.
Essa frase causou mais danos a Tiansen do que qualquer habilidade. Não importa o quanto ele quisesse continuar, Tiansen não teve escolha senão sair do jogo. Afinal, ele era o capitão do Team Royal Style, o as do Team Royal Style, aquele que carregava seu time nos ombros. Seu senso de responsabilidade não lhe permitiria perder as partidas oficiais do Team Royal Style por qualquer motivo. O exorcista de Tiansen finalmente parou de se mover. Isso era o que aconteceria quando você forçasse o Logoth em combate. Um personagem online que não estava sob o controle de ninguém estava fadado a ser pisoteado por outros. Neste momento, ainda era o alvo do agro do boss. O guerreiro oculto Alien continuou a atacar o exorcista de Tiansen. Isso parecia ser exatamente o que Exiu e companhia queriam. Depois que o exorcista de Tiansen fosse morto, o agro seria eliminado dele. Se o agro fosse lavado de um jogador de nível All-Star como Tiansen, então lavá-lo dos outros membros da Guild Royal Heritage seria moleza. O guerreiro oculto Alien era como o brilho de uma lâmina, aparecendo bem ao lado do exorcista de Tiansen. Um punho se estendeu e as garras nas costas desse punho esfaquearam o abdômen do exorcista de Tiansen. Foi então que os membros da Guild Royal Heritage de repente se mudaram para uma formação de ataque em forma de leque, lançando todas as habilidades possíveis que podiam e atacando o guerreiro oculto Alien. Tiansen pode ter ficado offline, mas a saída de Tiansen pode dar-lhes algum tipo de oportunidade, então Tiansen os informou especialmente sobre isso antes de sair. Neste momento, a admiração que os jogadores do Royal Heritage tinham pelo seu capitão era infinita. Ele era o deus deles. Uma oportunidade apareceu como esperado. Hahaha, você calculou mal. Os jogadores do Royal Heritage riram loucamente. Não foi fácil segurá-lo, ver o chefe a poucos minutos de ser derrubado. Desde que Lord Green entrou na competição por chefes, a Royal Heritage deixou de conseguir algumas sobras para se tornar um espectador. Como qualquer outra guilda, a Royal Heritage odiava Lord Green, que nunca seguiu os padrões e colocou tudo no caos. Recentemente, Deus Tiansen veio à guilda para guiá-los, permitindo-lhes ganhar alguns despojos na competição por chefes. Embora, como um funcionário íntegro do clube, o líder da guilda se preocupasse que o desempenho de sua equipe fosse influenciado pela participação de seu deus no jogo, ele entendeu as intenções de Tiansen ao ver seu sorriso tenso ao mencionar as pontuações atuais de sua equipe. Royal Heritage não teve mais muita chance de fazer nada digno de nota na temporada atual. O recuo atual deveria abrir caminho para um futuro melhor. Aproveitando esta atualização como uma oportunidade, Tiansen ficava online frequentemente para obter alguns materiais de alto nível, esperando que eles tivessem uma chance de contra-atacar. Para aquelas equipes sem bases poderosas, elas só poderiam usar esse esforço para acumular força lentamente. As batalhas contínuas foram todas pela vitória. Foi só nesse boss que eles conheceram os personagens de rap. Todos eles apareceram de repente, fazendo com que uma nuvem de tempestade aparecesse sobre a cabeça do líder da Guilda Royal Heritage, embora houvesse um deus entre eles, ajudando. Como esperado, as travessuras de Lord Green suprimiram até mesmo Tiansen, prolongando as coisas até que ele tivesse que sair. Foi bom que, com sua saída, Tiansen tenha criado um ponto de jogo para eles. Ele pode não ter estado aqui pessoalmente, mas a competição por esse chefe ainda resultou na vitória do Royal Heritage. Os jogadores do Royal Heritage riram loucamente da perda prematura de Rap, mas quando olharam com cuidado, descobriram que os personagens de Rap nunca haviam saído de seus lugares originais e nem estavam olhando para cá. As costas de Lord Green estavam viradas para eles e os outros estavam todos olhando para ele, obviamente ouvindo-o falar. Alguns jogadores do Royal Heritage vieram com curiosidade. Essas pessoas não os impediram de ouvir o que Lord Green estava dizendo. Fomos descuidados. Alguém notou o talismã de exorcismo do meteorito voador que Tiansen jogou no ar? Yixiu estava dizendo. Silêncio. Se fosse apenas uma pessoa que não tivesse percebido, isso é desculpável. Porém, somos uma equipe, devemos entender a situação em campo na sua totalidade, sem pontos cegos, usando o apoio que temos uns dos outros. Estado onde não temos pontos cegos. Nenhum dos membros do rap era mais novato, entendendo naturalmente o significado das palavras de Yixiu. Eles não precisaram de mais explicações, eles apenas tinham que tornar isso um hábito. Ok, Tiansen se desconectou. Lord Green apenas mudou sua opinião ao dizer isso, casualmente dando uma olhada nos jogadores do Royal Heritage, ainda entusiasmados com a morte do chefe. Então ele disse, nenhum jogador profissional estaria presente neste momento, então vamos encerrar o treinamento de hoje aqui. Treinamento? O que ele quis dizer? O que é que foi isso? Os jogadores do Royal Heritage que ouviram o que Rap estava dizendo ficaram confusos, mas pelo tom de Lord Green, eles obtiveram uma pequena informação. Rap não estava interessado em nada que o chefe tivesse para dar. Eles pareciam estar mais interessados em sua troca com Tiansen. Tiansen merecia seu título de deus. Ele provavelmente deu a esses novatos incomparavelmente inexperientes uma boa experiência de batalha. Os jogadores do Royal Heritage pensaram isso com orgulho, mas depois congelaram. Experiência de batalha? Treinamento? Sem chance. Observando as figuras de Rap em retirada, esses jogadores pareciam ter percebido algo. Esses membros do Rap estavam aqui apenas para usar os jogadores profissionais online como prática? Esse era o chamado treinamento deles?
Para saber a verdade, este jogador correu para alcançá-lo. No entanto, devido à sua falta de eficiência no uso da resistência, ele não foi capaz de perseguir por muito tempo. Ele conseguiu ouvir alguma conversa. Na verdade, ainda poderíamos ter tentado pegar aquele boss agora há pouco. Seria muito difícil continuar nesse tipo de situação, então poderíamos ter visto isso como um treino. Alguém disse: não há necessidade. Isso desperdiçaria muito mais tempo. Deveríamos concentrar nossa atenção em um treinamento mais especializado. Essa era a voz de Lord Green. Vamos assistir aos jogos para aprendizado teórico de novo? Claro, estes são todos materiais de ensino ao vivo, devemos usá-los ao máximo, disse Lord Green com uma pitada de risada. Falando nisso, hoje é dia de jogo, que tal assistirmos a uma transmissão ao vivo? Isso também é bom. Se assistirmos a uma partida ao vivo, podemos aproveitar a oportunidade para que todos participem de uma análise ao vivo da situação da batalha, disse Lord Green. De jeito nenhum, todos os outros gritaram. Foi quando o jogador do Royal Heritage esgotou sua resistência e viu os membros do rap partirem e desaparecerem ao longe. A Team Rap estava usando os jogadores profissionais que entraram no jogo para ajudar suas guildas a obter materiais como oponentes de treino. O jogador do Royal Heritage sentiu como se tivesse descoberto algo grande e correu apressadamente para contar ao líder da guilda. Como esperado, o líder da sua guilda também ficou chocado. No entanto, depois que ele se recuperou, o que ele poderia fazer a respeito? Fazer com que todos os jogadores profissionais parem de entrar no jogo para que os chefes se tornem alvos de treino do Team Rap? Sim. Se fossem os profissionais de outras guildas, então com certeza. Para nossa guild Royal Heritage, esperamos que nosso Deus Tiansen esteja sempre aqui. Foi então que Deus Tiansen finalmente chegou ao estádio. Faltava apenas 1 minuto para o início da partida. Tente chegar mais cedo no futuro, sabendo para onde Tiansen tinha ido e vendo agora que não estava atrasado. O gerente originalmente estava preocupado e ansioso, mas apenas disse essa frase casualmente ao vê-lo. Tiansen ficou comovido. Ele sabia que isso demonstrava uma imensa confiança por ele. Ele assentiu com alguma força e passou para subir ao palco. Você pegou esse chefe? O gerente perguntou ao passar. Não sei. Tiansen ficou desapontado por ser incapaz de responder a essa pergunta. Depois de sair, ele correu. A batalha no jogo definitivamente terminou nesses 15 minutos, mas ele não tinha ideia de como acabou. Faça o seu melhor. O técnico percebeu que sua pergunta havia deixado Tiansen, que estava prestes a subir para jogar, um pouco distraído e imediatamente se arrependeu. Na realidade, ele não pensava que Tiansen lhe daria tal resposta. Vendo esse cara aparecer apenas no último minuto, ele pensou que o outro lhe daria uma resposta confiante. No entanto, no final, era incerto. Foi tão difícil até para Tiansen capturar bosses no jogo? O gerente, que não precisava jogar, ficou bastante à vontade e ligou para o departamento da guilda. Ele obviamente ficou satisfeito ao saber que a guilda havia levado o chefe, mas então ouviu falar da atitude do time Rap nesta batalha. Usando Tiansen como treinamento, o gerente ficou surpreso. Eu acho que é exatamente assim, disse o líder da guilda. O quê? Do que se trata? O gerente ficou perplexo. Team Rap realmente era uma anomalia. Exatamente às 8 horas começou a batalha entre as 20 equipes da 23ª rodada da 10ª temporada da Glory Alliance. E Xiu estava completamente correto. Neste momento, nenhum jogador profissional apareceria no jogo. Sob tais circunstâncias, o Team Rap não realizaria nenhum treino. No entanto, não muito depois do término da partida, Xiu e companhia obtiveram informações no jogo de que os jogadores profissionais haviam aparecido. Após esse período de organização de informações, os surfos que todos os profissionais estavam usando poderiam ser facilmente compilados por qualquer pessoa que quisesse anotar. Os nomes divulgados acabaram de sofrer derrotas ou vitórias em campo. Agora, eles entraram no jogo com seus humores diferentes. Este pode ser um novo método de alívio catártico. Aqueles que venceram lindamente precisavam de um lugar para aliviar o excesso de energia e aqueles que perderam precisavam de um lugar para liberar sua frustração. Quanto mais ativo ele estivesse online, melhor seria para Rap treinar. Agora, muitos profissionais vieram para a batalha no jogo. Mas onde estavam os campos de batalha? Novas informações logo chegaram. Montanhas da Barreira, o tático das sombras Shan reapareceu. Um grande chefe de nível 75. Atualmente ainda não havia sido descoberto pelos jogadores. Apenas para lidar com os chefes, haveria muitas mortes de NPCs de alta dificuldade. E agora estava enfrentando um momento difícil. Estava prestes a enfrentar a verdadeira nata da colheita, Glória. Felizmente esta equipe não estava em harmonia. Capítulo 945, um pouco brutal. Capítulo 945, um pouco brutal. Tradutor, Nome Mi editor, Nome Mi. As guildas que receberam o anúncio do Shadow Tactician Shan se reuniram lá. Nenhuma interação foi feita entre si porque todos sabiam que o responsável pela guilda poderia não ser o líder da guilda. Todos os jogadores estavam se perguntando quais personagens que correspondiam às classes do time eram contas paralelas de um jogador profissional. Foi nessa época que Shan subiu no palco. Entre todos os NPCs da Barrier Mountain, esse chefe possuía uma identidade misteriosa. Sua turma pertencia à categoria Andarilho Noturno e era proficiente em todas as 4 turmas. Ele fez pleno uso do espírito OP de um chefe. Antes dos jogadores profissionais entrarem na batalha contra os chefes, inúmeros jogadores caíram sob a adaga de Shan.
Não houve problema em preencher uma pilha de papel A4 com os nomes dos caídos. Até agora, nenhuma única guilda tinha uma forma sistemática de derrotar o chefe. Tudo foi feito derramando sangue e lágrimas. Durante a semana, Shan foi o último a aparecer no palco entre os 8 chefes de nível 75. Quanto aos 7 primeiros, devido à adição de jogadores profissionais, a situação de 6 lutas acabou sendo bem diferente. Já que os jogadores profissionais interviriam desta vez, que tipo de situação se desenrolaria? À medida que cada guilda se aproximava silenciosamente do local de desova de Shan, todos começaram a pensar sobre esse assunto. Montanha da Barreira, Pico da Floresta. Shan apareceu nas montanhas e florestas e já havia sido interceptado por 3 guildas. Guilda Blue Brooks, Jardim de Ervas e Ambição Tirânica. Todas as 3 potências chegaram. Porém, todos sabiam que na luta de hoje pelo chefe, o que determinava sua vitória ou derrota não era a força da guilda, mas a força dos jogadores profissionais que passaram pessoalmente a comandar. As forças das 3 guildas formaram um triângulo, prendendo Shan. Espere, e alguém da Tyrannical Ambition tinha acabado de abrir a boca para falar. Ataque! Os jogadores da guilda Blue Brook já haviam começado a atacar Shan. Viu? O cara da Tyrannical Ambition ainda conseguiu terminar a frase. No entanto, a mudança veio antes de suas palavras, então ele sentiu como se seu rosto não conseguisse conter o constrangimento. Jovens, Lin Jinja não pôde deixar de suspirar enquanto observava o mestre das lâminas saindo correndo da formação de Blue Brook. O Blade Master de Blue Brook foi direto em direção a Shan para atacar sem o menor desleixo. Quem mais além de Luanven do Blue Ren tinha tanta energia e motivação? No entanto, antes que a espada de Luanven atingisse, ela foi bloqueada por alguém. Uma bruxa voou do lado de Tiny Herb em sua vassoura. Ele pulou no meio do caminho e acenou com a vassoura para atacar 5 vezes continuamente. Como resultado, o Blade Master de Luanven foi forçado a mudar seu alvo e afastar o oponente. É realmente um mundo para os jovens, Lin Jinjian suspirou mais uma vez. Em um piscar de olhos, o Blade Master de Luanven e a bruxa do Herb Garden já haviam lutado inúmeras rodadas. A bruxa de Tiny Herb que conseguiu igualar Luanven foi, sem dúvida, o genial jogador profissional Gao Yinji. Gao Yinji não tinha o tipo de personalidade em que alguém estaria com pressa para avançar. Mas nesta temporada, como um gênio jovem e emergente, o desempenho de Luanven no Hulk Challenge foi espetacular. Havia muitas pessoas comparando Luanven com Gao Yinji. Falando em técnica, Gao Yinji, que era 3 anos mais velho que Luanven, era mais maduro. No entanto, se alguém estivesse falando de personalidade, até mesmo o capitão da equipe de Tiny Herb, Wang Jexi, suspirou. Se Gao Yinji tivesse o espírito de Luanven, então seria ótimo. Obviamente, estas palavras não foram ditas na frente de Gao Yinji. Infelizmente, Gao Yinji ainda ouviu isso secretamente. Na verdade, Gao Yinji sabia claramente qual era sua falha. No entanto, os problemas de personalidade não eram fáceis de resolver, mesmo quando ele sabia onde estava o problema. No entanto, Gao Yinji ainda queria tentar. Ele não queria decepcionar as expectativas dos mais velhos. Como resultado, Gao Yinji começou a prestar atenção em Luanven. Não para copiar, mas para aprender sua energia e espírito. Não era o estilo de Gao Yinji avançar e lutar como fazia quando competia por chefes. Porém, quando viu Luanven saltando, ele inconscientemente sentiu a necessidade de também ter esse tipo de espírito. Como resultado, ele também correu para atacar. Os 2 jovens atraentes da liga nesta temporada já haviam brigado. Diga, velho Lin, não podemos deixar que esses jovens tomem todos os holofotes para si. Os que estão no centro das atenções nesta temporada deveríamos ser nós. Unspefire caminhou para o lado do brawler de Lin Jinjian. Ele trocou o carregador de sua pistola automática repetidamente, emitindo sons contínuos de cliques. Evidentemente, ele era um cara que gostava de mexer nas coisas quando não tinha nada para fazer. Estar no centro das atenções? Essa não é a sua especialidade? Lin Jinjian disse. Haha, você não deveria ser muito humilde. Vamos nos apressar, não podemos deixar esses pequenos demônios ficarem muito cheios de si. Zhang Jiali sorriu. A pistola automática sob seu Spitfire de repente soltou sons brilhantes e rítmicos quando as balas entraram no cano da arma. Ele seguiu e começou a atacar. Pará. O som de tiros ecoou repetidamente. Os tiros disparados eram brilhantes e variados, então havia todos os tipos de tiros com efeitos especiais. Ao mesmo tempo, sua mão esquerda continuou a lançar granadas para o ar. Em pouco tempo, as chamas cobriram toda uma área. Até a silhueta do Shan ficou confusa. Quando o estilo de luta das 100 flores de Zhang Jiali foi apresentado, as pessoas sentiram que a aposentadoria desse cara de antes deve ter sido uma grande parte de seu plano mestre. Em meio às esplêndidas chamas da explosão, o brawler de Lin Jinja entrou sorrateiramente. Os 2 veteranos da liga desdobraram seu extravagante ataque aos 2 novatos. No entanto, antes que as 2 partes pudessem colidir, uma luz de espada azul de repente se acendeu entre a miríade de luzes piscando no estilo de luta das 100 flores. Embora fosse apenas de cor monótona, parecia que poderia engolir completamente os efeitos de luz deslumbrantes.
Raios de brilho seguiram um após o outro e dividiram a formação daqueles dois velhos. Logo depois, todos viram uma grande quantidade de balões de fala surgindo. Vocês dois não têm nenhuma integridade. Vocês estão até dispostos a fazer isso com os novatos fofos. Parece que vocês só seguem metade da virtude de respeitar os mais velhos e amar os jovens na tirania, e deve ser a primeira metade porque só essa metade iria beneficiar vocês. Droga, comparado a esse balão de fala gigante, o efeito de cobertura do seu estilo sem flores é tão fraco. Lin Jinjian suspirou. Sempre suspeitei que o motivo pelo qual esse cara nunca usa pontuação é porque eles deixam uma lacuna muito grande, de modo que a cobertura não seria capaz de ser aproveitada em todo o seu potencial. Zhang Jiali disse. Olha, a pontuação. Lin Jinjian disse. Os 6 pontos de exclamação caíram abaixo da cintura. Zhang Jiali disse. Os dois veteranos continuaram a ridicularizar, enquanto lutavam contra o cara que acabará de participar. A identidade dessa pessoa era fácil de adivinhar, em comparação com todos os outros. Parecia que um balão de fala tão grande já se tornou um movimento característico de Huang Xiaotian, do Team Blue Rain. Vocês dois podem parar de falar besteiras, a razão pela qual eu faço isso é porque o jogo online tem balões de fala, mas eles têm isso nas partidas? Huang Xiaotian gritou. Esse cara está até dizendo para outra pessoa parar de falar lixo, eu realmente quero morrer, disse Zhang Jiali. Quem não gostaria? Lin Jinjian falou. Eles conversaram um com o outro, enquanto suas mãos não paravam de se mover. Por exemplo, os 3 personagens trocaram inúmeras habilidades. O Spifire de Zhang Jiali já havia se movido para trás para apoiar, enquanto o Brawler de Lin Jinjian continuava a lutar com Huang Xiaotian diretamente na frente. Embora fosse verdade que Huang Xiaotian era um deus no auge de sua carreira, ele ainda foi muito cauteloso quando enfrentou os dois veteranos que se uniram. Ele não queria deixar os dois abrirem a formação de 2 contra 1 tão suavemente, então, sob a excelente qualidade das capas de seus balões de fala, ele se virou com um corte triplo. Ele passou pelo Brawler de Lin Jinjian e queria lutar direto com o Spifire de Zhang Jiali. Seu avanço só foi realizado na metade do caminho, quando um personagem voou na diagonal. Assim como Gao Yinji, ele também veio das tropas do Herb Garden. Ele era uma bruxa montada em uma vassoura. Assim como Gao Yinji, no entanto, seu voo era bastante astuto. Isso ocorreu na medida em que, quando ele alcançou o Blade Master de Huang Xiaotian, ele conectou suas habilidades em um momento crítico. Como resultado, parecia que alguém pulou e bateu o Blade Master de Huang Xiaotian no chão com sua vassoura. Então ouviu-se um farfalhar quando a vassoura varreu novamente. A poeira voou por toda parte e quase enterrou o Blade Master de Huang Xiaotian sob um monte de solo. Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha. Vocês estão todos me atacando ao mesmo tempo. 3 de vocês lutando contra um de mim. Não se vinguem em público só porque perderam a partida anterior. Como Huang Xiaotian, que foi derrubado, não precisou preceder nenhum mecanismo, ele conseguiu pacientemente colocar todas as pontuações desta vez em seu balão de fala. É só porque você é muito barulhento. A bruxa não estava sendo nada fácil para ele. 2 poções mágicas foram jogadas fora, e o Blade Master de Huang Xiaotian ficou imediatamente preso entre céus de gelo e fogo. Huang Xiao asterisco, deixe-me salvá-lo. Quando Luan Wen percebeu que Huang Xiaotian não estava em boa situação, ele derrubou a vassoura de Gao Yinji com sua espada e avançou rapidamente para ajudar Huang Xiaotian. Isso é tão embaraçoso. Huang Xiaotian, você deveria apenas se aposentar e dar sua posição ao pequeno camarada Lu. Essa é a verdade. Zhang Jiali e Lin Jinjian suspiraram um após o outro. É difícil acreditar o quão bem coordenados vocês dois estão depois de se tornarem companheiros de equipe. Vocês dois se ecoam. Huang Xiaotian não era fraco. Mesmo que ele estivesse enfrentando 3 deuses, ele não seria tão fácil de ser morto. Sob seus controles, o Blade Master virou-se com uma Vanning Wind Fading Grass. Um raio de luz de espada foi desenhado em um círculo ao redor dele e o ajudou a evitar os 2 personagens ao seu lado. Um Rising Dragon Slash e Sky Plunging Blade seguiram como uma espada imortal. Os jogadores ao redor ficaram todos pasmos neste momento. Luan Wen e Gao Yinji, Huang Xiaotian e Wang Jixi, e Zhang Jiali com Lin Jinjian. Que tipo de cena foi essa? Foi como All Stars Weekend. Todos esqueceram por que vieram. Eles só queriam ser o público e observar seriamente as pessoas diante deles se apresentarem. Como resultado, uma pequena equipe de pessoas conseguiu fechar secretamente esta área sem que ninguém percebesse. Uau! Quando Wei Shen viu o grupo de jogadores profissionais diante de seus olhos, ele imediatamente exclamou surpreso. O conteúdo deste treinamento não será um pouco brutal? Milímetro é um pouco exagerado. Então não se sinta pressionado e suba sem medo. E Xiu disse. Bobagem. Já que o conteúdo é tão brutal, não deveríamos mudar nosso equipamento? Wei Shen disse. Se perdermos o equipamento com o qual estamos acostumados, nosso ritmo de batalha mudará. Acho que seria melhor se não negligenciássemos esses detalhes. E Xiu disse. Porra, então por que você nos disse para entrar sem pressão? Se você tiver coragem, pode subir e deixá-los fazer você largar seu guarda-chuva de miríades de manifestações. Wei Shen disse. Camarada Mofan. E Xiu virou a cabeça. Foi a primeira vez em sua vida que ele se comunicou proativamente com Mofan antes de uma batalha. Eu tenho uma tarefa séria para você desta vez. Se algum de nós deixar cair nosso equipamento, você deve recuperar nosso equipamento caído, não importa o que aconteça.
Capítulo 946. Leve isso a sério. Capítulo 946. Leve isso a sério. Tradutor, nome-o-mi editor, nome-o-mi. Seja dentro ou fora do jogo, Mofan nunca respondeu às instruções de Yeshil. No entanto, a discussão entre Yeshil e Weishen soou um alarme para todos em rap. Intimidar jogadores normais não era difícil para eles, então normalmente não consideravam nenhuma perda em batalha. O treinamento desta vez foi diferente. Eles estavam enfrentando jogadores profissionais. Encontrar um ou dois não foi grande coisa. Afinal, eles eram uma equipe. Eles tinham a vantagem dos números. Mas desta vez, o outro lado saiu com 6 de uma só vez. Esses 6 foram todos All-Stars este ano. Não havia necessidade de questionar sua força. Além disso, embora esses 6 tivessem saído, quem sabia se havia mais alguém escondido dentro da guilda? Um dragão após o outro apareceu pouco antes, não? No passado, Yeshil certamente teria esperado até que o suficiente acontecesse antes de chamar todos para saírem, fazendo o que fosse conveniente para eles. Foi diferente desta vez. Eles não estavam aqui para sequestrar o chefe. Eles estavam aqui para usar o chefe como um item de negócio e lutar com esses jogadores profissionais. Então obviamente não podiam esperar até que esses caras enfraquecessem e então atacassem diretamente os maiores problemas asterisco. Todos estavam animados e cheios de energia. Só seria significativo se esta batalha durasse 300 rodadas. A riqueza e a glória vão para aqueles que assumem riscos. Camaradas, avante! Yeshil mobilizou suas tropas. Que tipo de discurso estúpido é esse? Shengoku reclamou. Por que você está aqui? Yeshil questionou. Shengoku lançou um olhar mortal para Yeshil fora do jogo. Esse cara sempre a desconsiderou. Seu Shazinhazi também era membro da equipe. Por que ela não poderia praticar junto com eles? Não faltou ao Team Rap uma pessoa espirituosa como Luanven. Tang Ho apoiou a decisão de Yeshil. Sua Soft Mist foi a primeira a avançar. Kiao Yifan continuou a amadurecer durante este período. Sua capacidade de compreender a situação geral e de se coordenar com os outros tornou-se mais notável. Sua compreensão em relação a um demônio fantasma atingiu um nível profissional. Quando ele viu Soft Mist se mover, ele não se atreveu a perder tempo e imediatamente a seguiu, pronto para lançar uma formação fantasma a qualquer momento. Vamos então. Vendo como 2 de seus companheiros avançaram, Weishen não disse mais nada. Mesmo que ele realmente quisesse esconder sua mão da morte primeiro, seus companheiros de equipe já haviam saído correndo. Ele não poderia simplesmente voltar e fazer uma viagem para a cidade. A raiva de Shengoku ainda não havia diminuído. Ela olhou ferozmente para Yeshil e então controlou seu Shazinhazi para avançar também. Ela ergueu o canhão de aço nas mãos e começou a mirar nas contas alternativas daqueles deuses. Não muito tempo depois, a convocação de Concealed Light bloqueou sua linha de visão. Luz oculta, deixe suas coisas de lado. Shengoku ficou furioso. O nível de habilidade de Lu Ji aumentou. Ele poderia controlar habilmente várias invocações agora. Então, quando o campo de batalha se tornasse caótico, ele poderia aumentar um pouco esse número. Invocadores não eram uma classe bem-vinda em equipes. Não foi sem razão. Por exemplo, turmas de longo alcance ficariam irritadas se algo assim acontecesse com elas. Lu Ji ouviu seu chefe gritar com ele. Ele se sentiu envergonhado e imediatamente teve sua convocação cedido. Neste momento, Yeshil apontou impiedosamente. Você se afastar é muito mais fácil do que ele afastar sua convocação. O que? Shengoku explodiu. O Down Rifle de Ushen caminhou atrás dela e disse gentilmente, siga-me. Ushen não disse mais nada, mas Shengoku podia sentir que era seu Shazinhazi que estava mal posicionado. No entanto, ela gritou com Concealed Light para afastar sua convocação. Parecia que ela estava fazendo as coisas aleatoriamente. É tudo por sua causa. Shengoku bufou para Yeshil. Esse não era seu estilo de jogo. Haha, eu sei que você não fez isso de propósito. Yeshil disse. Shengoku odiava como ela não conseguia tirar seu canhão de aço do jogo. Se ela tivesse isso em mãos, certamente teria levado Yeshil ao esquecimento. Todos no Team Rap saíram um após o outro. Os jogadores das 3 guildas entraram em alvoroço. Se pudesse ser dito que assistir à luta dos All-Stars era uma cena alegre para todos, então rap era uma praga a ser evitada. Lord Green está aqui. Por um momento, uivos ecoaram como se lobos tivessem chegado. Nos chats das 3 guildas, as pessoas gritavam e digitavam constantemente. Parece que os famosos estão aqui. Os deuses lutando entre si também os notaram. Quando Lin Jinjiang ouviu os gritos dos jogadores, ele não pôde deixar de olhar e sentiu todo tipo de emoções. Que tal nos aliarmos para esmagar aquele cara primeiro? Zhang de repente apresentou uma grande proposta. Entre todos aqui, além daqueles jovens novatos, quem não queria esmagar aquele cara correndo? Foi uma boa oportunidade agora. Eu apoio essa sugestão. Ha 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 ha. Huang Xiaotian gritou. Então vamos. Wang Jexi expressou sua aprovação. Deveríamos chamar o velho An também? Lin Jinjiang não ficou satisfeito apenas com isso. Chame-o no grupo de bate-papo. Quem quiser pode vir. Nós iremos primeiro. Zhang foi claramente mais implacável. Depois de dizer essas palavras, ele parou de lutar e virou a arma. Seu estilo de luta das 100 flores instantaneamente forneceu cobertura para todos. Wang Jexi não levantou nenhuma objeção. Justo quando ele estava prestes a pular na vassoura e voar para longe, uma espada perfurou seu estômago. Na verdade, ele foi atingido por trás.
Huang Xiaotian, a voz de Wang Jieqi estava cheia de desamparo. Isso é vingança pelo 3v1 anterior. Huang Xiaotian riu loucamente. Como Wang Jieqi poderia deixá-lo correr solto? Seu personagem se virou e voou para baixo. O Blade Master de Huang Xiaotian levantou sua espada em uma posição defensiva. O Spifire de Zhang Jiali já havia liberado uma linda exibição de explosões. Então, ele ouviu sons de luta atrás dele. Ele se virou e quase morreu de raiva. Vocês não podem ser um pouco mais sérios? Zhang Jiali ficou furioso. Seu estilo Undred Blossoms consumiu muitos cooldos e mana de suas habilidades. Em particular, ao enfrentar um especialista de primeira linha como Ikkyu, jogar 2 ou 3 bombas nele não seria suficiente, então ele precisava dar tudo de si. Seu trabalho duro não foi apenas soltar fogos de artifício para os dois se divertirem. Lin Jinjian foi ao grupo de bate-papo de jogadores profissionais e digitou uma mensagem. Quando ele voltou do qualquer para o jogo, ele viu esta cena. Por um momento ele não soube o que dizer. Luan Wen e Gao Yinji seguiam cegamente seus idosos. Os mais velhos pareciam ter parado de lutar, então pararam também. Então, eles viram Huang Xiaotian e Wang Jieqi lutando novamente. Sem outra palavra, os dois fizeram o mesmo. Durante este curto período de tempo, enquanto os deuses lutavam internamente, Rap se aproximou. O fogo de artilharia explodiu. Criaturas convocadas avançaram caoticamente. Rap já estava formado há muito tempo. Eles praticavam juntos todos os dias. Eles não eram mais gatos de 3 patas quando iam para a batalha, principalmente para esse tipo de iniciação não tripulada com o propósito de causar o caos aos adversários. A luta deles foi afiada e profissional. Como resultado, esta onda de coordenação nítida colidiu com a areia espalhada. Mesmo que cada pedaço de areia fosse um deus, eles ficaram instantaneamente tolos. Cada personagem sofreu diferentes níveis de dano. O Spifire de Zhang Jiali foi jogado no chão por um Circle Swing da Soft Mist de Tang Hou. Ele até ouviu aquela irmã murmurar para si mesma, desapontada: Deus? Um guerreiro pode ser morto, mas não desrespeitado. Zhang Jiali rugiu. Ele jogou uma granada no rosto de Soft Mist. Tang Hou já era experiente. Ela não era estranha a nenhuma aula. Quando ela viu que era apenas uma granada normal, ela não levou muito a sério. Ela balançou a lança, atingindo a granada e atacando o Spifire no chão. Mas quando a lança dela passou pela fumaça e luz da explosão da granada, não atingiu nada. Então ela ouviu uma voz atrás dela. Garota, vire-se e olhe para um deus. Tang Hou ficou surpreso. Usar a explosão de uma granada para obter os mesmos efeitos da bomba de fumaça de ninja era algo que Tang Hou nunca tinha visto antes por Spitfire. Mas não importa o quão bom você fosse, isso não assustaria Tang Hou. Ela não ouviu suas palavras e se virou. Em vez disso, ela enviou sua lança diretamente para trás. Uau! Impressionante! Zhang Jiali a viu atacar diretamente atrás dela. Foi um movimento bastante difícil de executar. Praticamente não havia jogadores normais que pudessem fazer isso em uma batalha real, foi apenas um pequeno elogio. Jogadores normais podem não conseguir fazer isso, mas no cenário profissional, quem não conseguiria realizar um movimento tão básico? Bang, 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 bang. O ataque de Tang Hou não foi mais rápido que a bomba de Zhang Jiali. Assim que a primeira bomba explodiu, Zhang Jiali iniciou seu show combinado. 4 explosões seguidas causam dano adicional de ataque nas costas. Soft Mist comeu 4 explosões seguidas. Tang Hou olhou fixamente. Ela não podia fazer nada. Só então ela entendeu que atacar um deus não era motivo para subestimá-lo. Isso só poderia acontecer se ela o atacasse até ele morrer. Depois dessas 4 explosões em cadeia, não houve mais. Não que Zhang Jiali quisesse interromper seu combo, mas alguém o interrompeu. Foi uma luta de equipe. Nesses momentos, todos tinham que ajudar uns aos outros. Tang Hou e Xiamed Bun ainda não tinham essa consciência, mas Qiao Yifan era bastante talentoso nessa área. Seu Wan Yin-Ash usou Ghost Slash, criando com precisão uma lacuna entre o Spirit Sphere de Zhang Jiali e o Soft Mist de Tang Hou. Yifan, Gao Yinji viu Wan Yin-Ash aparecer e imediatamente gritou. Wan Yin-Ash era Qiao Yifan. Isso não era segredo. Seu amigo? Luan Wen viu a bruxa de Gao Yinji e olhar para lá e até gritar, então perguntou. Sim. Gao Yinji respondeu. Ele é forte? Luan Wen perguntou. O Gao Yinji não foi capaz de responder. Ele não queria desprezar seu bom amigo, mas para um jogador profissional, forte não era uma boa descrição para a classe de Qiao Yifan. Eu vou ver por mim mesmo. Luan Wen disse de repente e então Triple Slashed em direção ao Wan Yin-Ash de Qiao Yifan. Ah! Gao Yinji ficou surpreso. Depois de um tempo, ele acordou. Por um momento, ele esqueceu que Qiao Yifan não fazia mais parte do time Tiny Herb. Eles não eram mais companheiros de equipe. Ele instintivamente correu para protegê-lo. Sua bruxa imediatamente pulou em sua vassoura e voou. Qiao Yifan tinha uma excelente compreensão da situação geral. Ele naturalmente notou Luan Wen vindo em sua direção. Seu Wan Yin-Ash balançou sua espada e ativou uma fronteira de gelo na frente dele, criando uma zona protetora. Luan Wen viu e só conseguiu dar a volta. No entanto, a bruxa de Gao Yinji alcançou e desceu de cima, fazendo o Blade Master de Luan Wen tropeçar. Wan Yin-Ash estava em seu próprio limite de gelo. Ele obviamente não seria afetado por isso. Ele atravessou a fronteira do gelo e acompanhou o ataque de Gao Yinji. Sua espada soltou um Moonlight Slash, um Full Moon Slash e depois um Ghost Slash para derrubar o Blade Master de Luan Wen para muito longe.
pensar que lutaríamos lado a lado neste tipo de situação. Gao Yinji percebeu que os dois não eram companheiros de equipe. Ele forçou um sorriso um tanto triste. Antes que Qiao Yifan pudesse dizer qualquer coisa, o personagem de Gao Yinji foi levantado por trás e jogado. Ele não conseguiu a recuperação rápida. Foi um agarrão. O que lado a lado? Vocês são inimigos. Leve isso a sério. O Lord Grind Yeshil jogou fora a bruxa de Gao Yinji. Igual Asterisco TLN. A frase original é atacar diretamente o Anglon. A origem desta frase vem disto. General da dinastia Song, Liu Yifei estudou artes marciais com Zoutong. Depois que Zoutong morreu, ele varria a tumba de Zoutong todos os meses. Seu pai o elogiou por sua fidelidade. Se há uma chance para você servir seu país, então você deveria aproveitá-la. Em 1122, Liu Yifei alistou-se no exército. Devido à sua bravura e habilidade em lutar, ele passou de um soldado normal a um grande líder. Liu Yifei era muito gentil com seus subordinados. Se um soldado adoecesse, ele prepararia pessoalmente remédios para ele. As remunerações a uma família pela morte de um soldado eram pequenas, por isso ele dividia uma parte das recompensas dadas pela corte aos que morriam. Sempre que havia uma operação militar, ele reunia todos para discutir e chegar a um acordo antes de partir. Assim, quando suas tropas encontrassem inimigos de repente, elas não entrariam em pânico. No entanto, sua moral militar era muito rígida. Certa vez, um soldado pegou a cela de um plebeu. Esse soldado foi imediatamente condenado à morte sob lei marcial. Suas tropas às vezes precisavam passar a noite na estrada. Os plebeus abriram as portas para recebê-los, mas ninguém se atreveu a ir. Os plebeus os chamavam de exército da família Yui. O exército da família Yui lutou bravamente por 10 anos e recuperou uma grande parte das terras perdidas. Na campanha da cidade de Zuxian, eles romperam o exército de Jin Wushu. O moral dos soldados Jin estava no nível mais baixo, enquanto o moral do soldado Song estava no seu nível mais alto. As pessoas ocupadas pelo grande Jin levantaram-se e se reuniram. A recuperação das planícies centrais era iminente. Liu Yifei falou ao seu exército com entusiasmo. Ataque diretamente a província de Wanglong e depois beba o quanto quiser. A província de Wanglong é a atual província de Jilin, condado de Nong'an. Naquela época, era a região central do Grande Jin. Capítulo 947. Briga livre para todos. Capítulo 947. Briga livre para todos. Tradutor, Nome-o-mi editor, Nome-o-mi. As maneiras de Qiao Yifan eram realmente adequadas, e a bruxa de Gao Yinji já havia sido jogada para longe, incapaz de continuar lutando. Qiao Yifan continuou a controlar Wan Yinyesh para limpar a cena. Belo demônio fantasma. Uma voz vinda de cima gritou. Outra bruxa passou voando em uma vassoura, mas desta vez não foi Gao Yinji. Ficando cara a cara com seu ex-capitão, Qiao Yifan não pôde deixar de sentir uma sensação de pavor. Por um momento ele esqueceu como responder. Vendo o brawler do Stiamed Boom Invasion se aproximar silenciosamente da bruxa de Wang Jexi com um tijolo, ele na verdade gritou inconscientemente, cuidado. Na realidade, como Wang Jexi poderia cair em um ataque furtivo tão óbvio? Ele até notou o ataque do Blade Master de Huang Xiaotian do outro lado. Como um ataque muito menos inteligente de Stiamed Boom poderia atingi-lo? Ao se esquivar da lâmina de Huang Xiaotian, Wang Jexi simplesmente manobrou para evitar o tijolo de Stiamed Boom ao passar. Traidor! Stiamed Boom gritou com raiva, na verdade agindo como se o aviso de Qiao Yifan fosse a única razão pela qual seu ataque falhou. O que? Qiao Yifan reagiu instantaneamente sentindo-se envergonhado. Ele sentiu que não poderia mais mostrar seu rosto na frente de toda aquela sala cheia de pessoas. Independentemente de seu aviso realmente ter ajudado ou não, naquele momento ele realmente traiu a equipe. Embora ele estivesse no time Herb há apenas um ano, seus sentimentos em relação ao time eram bastante complicados. Depois de evitar 2 ataques furtivos, Wang Jexi empurrou sua bruxa para frente, como um carro de corrida vagando no meio da multidão. Huang Xiaotian não conseguiu acompanhar seu ritmo por um momento. Quando seu Blade Master levantou sua espada, ele facilmente atacou Stiamed Boom Invasion. Stiamed Boom gritou de medo, controlando seu personagem para pular, mas a habilidade de espada desencadeada de Huang Xiaotian já havia chegado. Qiao Yifan limpou sua mente ansiosamente. Wan Yinyesh moveu-se como um berserker, avançando corajosamente para proteger Stiamed Boom Invasion. Por causa disso, a fera invocada de Concealed Light atacou um passo à frente, juntando-se a Stiamed Boom Invasion para cercar e prender o Blade Master de Huang Xiaotian. Espere, sou eu. Não cometa um erro. Stiamed Boom gritou rapidamente para Lu Ji. Lu Ji não sabia o que dizer. Ele realmente parecia tolo a ponto de não conseguir distinguir amigo de inimigo? A luz da espada explodiu e o anel de feras convocadas de Concealed Light foi na verdade todo espalhado por Huang Xiaotian. Lu Ji ficou pasmo. A força de um deus de fato não poderia ser estimada com raciocínio normal. Mesmo assim, eles não poderiam cercá-lo? De repente a prisão hexagrama de um bruxo emergiu do chão em um flash de luz, prendendo o mestre das lâminas de Huang Xiaotian.
Um momento depois, Huang Xiaotian também se sentiu profundamente comovido. Ele controlou seu Blade Master para se virar e olhar para o Varlock que acabará de lançar Death's Door. Wei Shen estava se gabando. Pensando naqueles dias, minha única prisão hexagrama foi capaz de prender completamente Huang Xiaotian, o melhor caçador de boss no jogo online? Enquanto falava, ele viu apenas um lado do Blade Master de Huang Xiaotian. Na fração de segundo antes de a prisão do hexagrama ser concluída, Huang Xiaotian desviou-se para o lado entre dois feixes de luz, escapando. Como ele encontrou você? Xiamed Bun perguntou, na verdade ouvindo a vanglória de Wei Shen. Os tempos realmente mudaram. Vendo que Huang Xiaotian conseguiu escapar mesmo nesta situação, Wei Shen sentiu-se melancólico. Hoje em dia, Huang Xiaotian não era mais aquele jovem ingênuo que ele poderia facilmente definir. Como um deus de pico na Aliança da Glória, ele prender Wei Shen era muito mais provável. De fato, depois de cortar as feras convocadas de Concealed Light e sair da prisão hexagrama, Huang Xiaotian ignorou completamente as Tiamed Bun Invasion, atacando diretamente a formação Vinduard de Wei Shen para prendê-lo. Droga! Proteja-me! Wei Shen realmente não se conteve. Ao encontrar um adversário forte, ele rapidamente se virou e fugiu, movendo-se com suavidade e confiança. Você não tem para onde correr. De repente, na frente dele apareceu Luan Wen, que havia retornado mais uma vez depois que Wang Yinyesh de Qiao Yifan o derrubou. Ele coordenou a ofensiva de Huang Xiaotian, bloqueando a formação Vinduard de Wei Shen. Este foi o confronto entre o jogador aposentado mais antigo do Team Blue Wen e seu mais jovem recruta. Os membros do Team Rap não conseguiram conter suas emoções, todos se virando para assistir. Socorro! Socorro! Exceto que tudo que viram foi Wei Shen gritando e controlando simultaneamente a formação Vinduard para continuar fugindo. Conhecendo Luan Wen, que não tinha nem metade da sua idade, Wei Shen ainda não tinha reservas em fugir. O suporte chegou rapidamente. O Down Rifle de Wu Shen apontou a boca de seu canhão, aproximando-se para fornecer fogo de cobertura para a formação Vinduard. Shazin Azi de Shen Guogu o copiou, porém a mecânica de Luan Wen era boa. Seu Blade Master teimosamente explodiu os ataques de dois lançadores. A partir disso foi fácil ver a diferença nos níveis de habilidade dos dois lançadores. Os ataques de Shazin Azi pousaram claramente um pouco mais longe de Luan Wen. Não porque ela não estava coordenando com o lançador de Wu Shen, sua mira era muito pior. Assim, mesmo sob o fogo da artilharia, Luan Wen ainda colocou Wei Shen em uma situação difícil, fazendo disparar descontroladamente. Huang Xiaotian ficou com vergonha de atropelar e 2v1. Como resultado, ninguém percebeu que neste momento, o clérigo de rap começou a cantar silenciosamente. Luan Wen deu um passo à frente. As pequenas mãos frias de Anveni acenaram com sua cruz. As chamas do fogo sagrado se espalharam quase instantaneamente, engolfando completamente o Blade Master de Luan Wen. Ele não teve chance de se esquivar, ele nem viu a pequena chama do fogo sagrado. Quando conseguiu reagir, já havia caído na armadilha e sido silenciado. Ha 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 ha. Wei Shen riu, passando de fugir descontroladamente para revidar de repente com bom humor, tudo em um instante. Ele voltou a ficar totalmente à vontade. Esse também era um tipo de experiência que poderia ser adquirida? Ninguém sabia ao certo. Neste momento, todos os ataques foram focados no Blade Master de Luan Wen. Parecia que o pequeno Blade Master só teve que sofrer 3 segundos sendo silenciado, ainda capaz de se mover normalmente. No entanto, todos os especialistas sabiam que confiar apenas em movimentos para frente, para trás e para os lados na batalha não era suficiente para lidar com situações complicadas. Às vezes, as habilidades podem ser usadas durante a batalha para aumentar a mobilidade de maneiras específicas. O movimento de um personagem também pareceria mais rápido. Agora, Luan Wen foi completamente incapaz de usar essas habilidades por 3 segundos. Se todos os seus oponentes estivessem no nível de Shen Guogu, então não seria um problema. No entanto, havia Wu Shen e o ainda mais implacável Wei Shen. Quando o silêncio de 3 segundos terminou, o mestre das lâminas de Luan Wen ficou preso pela maldição de ligação da formação Vinduard por mais 5 segundos. Desta vez, usar habilidades não foi um problema. O problema era que seu personagem não conseguia nem se mover. Enfrentando classes de longo alcance, o Blade Master de Luan Wen imediatamente se tornou um saco de areia para absorver danos. Até o feixe de satélite de Shazin Azi atingiu seu alvo, envolvendo-o da cabeça aos pés. Pequeno Lu, como poderia Huang Xiaotian apenas sentar e assistir? Ele veio para salvar Luan Wen há muito tempo, mas antes que pudesse dar meio passo, foi bloqueado por outra luz de espada. A figura de Lord Green apareceu, sua espada retornando à sua bainha no guarda-chuva de miríades de manifestações. Você, momento perfeito. Deixe-me lhe ensinar uma lição. Huang Xiaotian concentrou-se, desembainhando sua espada, antes de ser imediatamente cercado por feras convocadas. Um por um, eles se aglomeraram ao redor dele, como se esperassem que ele distribuísse doces de graça. Bastardo, lute comigo 1v1. Huang Xiaotian irritou-se. Lunático. O guarda-chuva de miríades de manifestações de Lord Green cuspiu uma língua de chamas, e 3 mísseis antitanque foram disparados coordenando-se com as feras convocadas, explodindo diretamente em Huang Xiaotian e enviando-o pelos ares. Com sua câmera giratória, ele examinou a situação. Lin Jinjian, pão cozido no vapor. Os 2 Brawlers atacaram ao mesmo tempo, lutando corpo a corpo. Sua habilidade não é ruim.
Bum cozido no vapor ficou surpreso. Como isso é comparado ao Brawler número 1? Esta frase atingiu a ferida de Lin Jinjiang. Qual era esse talento natural para falar mal? Dizendo que sou o lutador número 1 com uma cara séria? Lin Jinjiang não era Wei Shen. Ele sabia muito bem que seu nível de habilidade atual estava abaixo de Tang Gao. Mesmo em seu auge, se ele enfrentasse o atual Tang Gao, ele ainda poderia perder mais partidas do que venceria. No entanto, mesmo que fosse assim, Lin Jinjiang não teve tempo de dar ao Stiamed Bum uma análise de como ele era inferior a Tang Gao, certo? Tornar-se o Brawler número 1. Esse é o seu objetivo? Lin Jinjiang só conseguiu conduzir a conversa em uma direção diferente. Não, meu objetivo é derrotar você. Bum cozido no vapor respondeu. Lin Jinjiang ficou surpreso. Então ele era o objetivo do Stiamed Bum Invasion? Isso também contou como um tipo de entusiasmo dos fãs, certo? No momento em que se preparava para agir como um sênior, abrindo a boca para dar uma palavra de encorajamento, ele ouviu Stiamed Bum continuar. Venha, me diga seu nome. O coração de Lin Jinjiang se partiu. Então você nem sabe quem eu sou? Depois de pensar sobre isso mais uma vez, ele realmente era muito pomposo. Apenas ouvir algo como sua habilidade não é ruim, deveria ter dito a ele que seu oponente não sabia quem ele era. Exceto que nas atuais circunstâncias, ele ainda estava usando a etiqueta da Guilda Tyrannical Ambition e jogando como um Brawler. Foi realmente tão difícil dizer quem ele era? Além disso, sem saber quem ele era, esse cara realmente fez dele seu objetivo? Não foi esta uma afirmação excessivamente ambiciosa, mas sim um objetivo temporário? Lin Jinjiang ficou um pouco perdido. Ei, eu estava perguntando seu nome. Na realidade, o outro lado ainda era implacável. Você adivinhe. Lin Jinjiang realmente não sabia se esse cara estava fazendo isso de propósito ou não. Droga, que chato. Infantil. Criança. Bum cozido no vapor disse. Lin Jinjiang realmente queria que esse cara desafiasse Tang Gao. Esta foi uma cena de batalha, deixando os espectadores completamente sem palavras. Todos sabiam que os jogadores das guildas atuais eram todos All-Stars. Exceto que agora eles estavam lutando com o Team Rap e não pareciam nem um pouco dominantes. O caso mais trágico foi Blue Rain. Luanven perseguiu com muita ferocidade e foi capturado. Parecia que ele iria morrer a qualquer momento. A guilda Blue Brook, portanto, também se tornou a primeira guilda a reagir, o líder da guilda, Shanjin Spring, pisoteando com raiva. Por que vocês estão parados e assistindo? Carreguem. Para matar o chefe ou... Alguém perguntou. Todos mais uma vez ficaram distraídos, virando-se para olhar. O chefe selvagem das montanhas da barreira, Shadow Tact Xianshan, estava muito solitário neste momento, vagando silenciosamente para o lado. Ele estava cercado por tantos jogadores, mas ninguém avançou para lutar contra ele. Eles estavam todos ignorando-o. Esse tipo de tratamento ele provavelmente nunca experimentou antes, certo? O Shanjin Spring pensou por um momento, antes de decidir imediatamente que procurar um confronto PVP provavelmente não era uma boa ideia. Como uma guilda adequada, eles deveriam ter uma atitude adequada. Ir para o boss foi o curso de ação correto. Exceto que se eles se voltassem para atacar o boss e os outros. Shanjin Spring virou-se para olhar para as outras duas guildas. Não foram apenas dois. Mudando a primavera imediatamente descoberta, as guildas presentes não eram mais apenas aquelas 3 grandes guildas. Feliz, Justiça Celestial conquistando nuvens, Parada e Radiante, esta aliança das 5 guildas finalmente chegou. Do leste veio outro grupo, os jogadores do Blossom Valley. Do oeste veio o Castelo Nebuloso, do sul Sansara, do norte. Foi a dinastia excelente, muito ausente. Tão animado, mudando o pensamento da primavera. Exceto que como líder de guilda, ele experimentou batalhas ainda mais espetaculares e caóticas. No entanto, agora que ele prestou atenção, quantos jogadores profissionais estavam escondidos entre todas as tropas da guilda presentes? Capítulo 948. Eu quero ser o núcleo. Capítulo 948. Eu quero ser o núcleo. Tradutor. Nome Mi editor. Nome Mi. Vamos salvar o pequeno Lu primeiro. Shanjin Spring se acalmou rapidamente depois de avaliar a situação atual. Era urgente salvar Luanven primeiro. Ninguém estava tocando no boss por enquanto, então eles não precisavam se apressar nessa frente. Ao ouvir a mudança da ordem de Spring, os jogadores de Blue Brook imediatamente se aproximaram. O grupo de Yeshil viu isso. Isso era exatamente o que eles odiavam. Por que foi tão difícil para eles lutar contra jogadores profissionais em paz? No entanto, eles não estavam mais sozinhos. Rap e a Velidistes com Karen Clouds Parade e a aliança da Guilda Radian haviam chegado. Vendo os membros do Team Rap, eles vieram ajudar. Vendo a Guilda Blue Brook avançando, eles não hesitaram em entrar em conflito com eles. Foram soldados contra soldados e generais contra generais. A operação para salvar Luanven não pôde ser realizada pela guilda por enquanto. Espere aí, pequena Lu. Blue River de Blue Brook gritou em desespero. Luanven passou o verão brincando com esses membros da guilda. Embora ele fosse um membro oficial do Team Blue Rain agora, e até mesmo um All-Star, apesar de ser um novato, ele ainda era como o irmão mais novo que o seguiu durante todo o verão. Este irmão mais novo era muito mais corajoso que eles, sempre na linha de frente do campo de batalha. Por causa disso, Blue River e os outros estavam acostumados a resgatá-lo. Era como ter que limpar a sujeira de um irmão mais novo e encrenqueiro. No entanto, desta vez, parecia que Luanven havia se metido em algo com o qual não conseguia lidar. Foi aquele cara.
Blue River subconscientemente procurou uma das figuras do novo servidor até agora, Lord Green. Seu equipamento ainda era tão incompatível e atraente como sempre. Seus oponentes não eram mais especialistas de guildas como eles, mas sim Huang Xiaotian, Wang Jexi e outros que estavam no topo da glória. Porra, é assim que deveria ser. Por que você sempre tem que nos intimidar? Blue River ficou um pouco irritado ao pensar nisso. No entanto, quando ele olhou de perto Huang Xiaotian, Wang Jexi também não parecia estar se divertindo muito contra ele. Pequeno Lu? Onde estava o pequeno Lu? Blue River voltou ao presente e olhou apenas para descobrir. Porra, o Blade Master de Luanven havia desaparecido. O grupo que o estava espancando já havia se dispersado. Então por que diabos ainda estamos em conflito com Rap, e a Velijuches, com Keren Clouds e as outras guildas? A estranheza da situação continuou e os dois poderes da guilda já haviam lutado até o ponto sem volta. Enquanto isso, o chefe ainda estava passeando por ali. Ninguém sabia mais ao certo por que eles vieram. Você foi ao chat em grupo para chamar mais pessoas? Zhang poderia lidar com Tang Hou com bastante facilidade, mas a situação geral era diferente. O Team Rap foi muito coordenado e exibiu um ótimo trabalho em equipe. E quanto ao seu lado? Eles começaram com Huang Xiaotian esfaqueando Wang Jexi pelas costas. Não houve necessidade de descrever o quão coordenada e cooperativa era sua aliança improvisada. Vendo como Luanven, do Blue Rain, havia sido tratado com tanta determinação e que seus oponentes estavam começando a se aproximar dele, Zhang estava começando a perder a calma. Ele se moveu rapidamente, cruzando o caminho do Brawler de Lin Jinjiang, aproveitando a oportunidade para perguntar isso apressadamente. Eu não. Lin Jinjiang disse. O que? É porque de repente percebi que estamos aqui para roubar o chefe. Se encontrarmos um chefe, devemos matá-lo rapidamente sem sermos descobertos. Por que diabos iríamos ao chat e informaríamos a todos para que todos viessem? Lin Jinjiang disse. Zhang parou por um momento. A lógica de Lin Jinjiang era perfeita. Eles estavam roubando um chefe, por que eles iriam contar aos outros? Isso estava apenas procurando por problemas. O chefe. No entanto, para Zhang, as palavras de Lin Jinjiang o lembraram do motivo pelo qual estavam aqui. Então, quando ele se virou para olhar, Sha não estava mais sozinho. Como esperado, esse cara não é nada bom. Zhang gritou. Quem atacou Shan primeiro foi a bruxa de Wang Jexi. Ficou claro que quando eles começaram a perder a calma, tendo conhecido Lord Green de Yishiu, Wang Jexi nunca havia esquecido seu objetivo inicial. Enquanto eles estavam aqui se divertindo, ele casualmente andou em círculo em sua vassoura e atacou Shan, que até então havia sido ignorado. Quanto ao Herb Garden, eles naturalmente já haviam recebido seus pedidos. Com o ataque de Wang Jexi, eles imediatamente saíram para ajudar. A bruxa de Gao Yinji também não se preocupou em continuar se metendo na confusão, já que há muito tempo foi apoiar a guilda na matança do chefe. Zhang e os outros fervilharam, mas foram impotentes para fazer qualquer coisa. Eles tiveram que encontrar uma maneira de despistar Rap primeiro. Com Luanven caído e Wang Jexi e Gao Yinji tendo abandonado o navio, a situação deles de repente se tornou extremamente perigosa. Ei, o chefe vai ser levado, acalme-se. Vendo como Rap parecia decidido a combatê-los, Zhang sentiu que precisava avisá-los sobre isso. Sim, Tang Hou, que perseguia Zhang descontroladamente, deu-lhe uma resposta em reconhecimento. Sua cabeça nem virou e Soft Mist continuou a balançar sua lança violentamente no Spefire. Puta merda, essa mulher enlouqueceu. Velho Ye, apresse-se e arraste-a embora. Zhang gritou. Foi então que outro personagem apareceu em sua periferia, atacando-os. Zhang reagiu rapidamente. 4 saltos sucessivos para trás permitiram-lhe desengajar-se com a ajuda de uma abertura, e entretanto lançou seu contra-ataque. 4 saltos para trás, juntamente com 4 granadas voaram em direção ao personagem que se aproximava. Bum 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 bum. 4 explosões consecutivas piscando com luzes coloridas. As granadas Spitfire tinham efeitos diferentes, então quando explodissem, as explosões pareceriam todas diferentes. Tendo lançado 4 em rápida sucessão, Zhang obviamente não poderia ter usado a mesma habilidade 4 vezes seguidas. No entanto, estas 4 granadas sucessivas não fizeram nada ao atacante. Eles eram obviamente especialistas. O especialista atacou e se esquivou, lidando com todas as 4 granadas de Zhang. Ele foi ignorado pelo recém-chegado, que disparou direto para Soft Mist. Zhang olhou mais de perto. O recém-chegado também era um mago de batalha na guilda Selen Dynasty. Ele percebeu quem era imediatamente. Isso foi cooperação ou veio causar problemas? Zhang parou por um momento para considerar antes de decidir decisivamente bancar o espectador. Ele observou por um momento antes de sair. Chefe Shan. Zhang voltou a focar no objetivo original. Ele escapou do caos, evitando o envolvimento com Rap, e correu direto para Tiny Herb para resgatar o chefe. Com uma série de explosões ofuscantes, o Spitfire de Zhang avançou. Jogadores normais não tinham como se defender contra seu estilo Undred Blossom. Eles nem tiveram tempo de se orientar antes que Zhang os atacasse facilmente. Em um piscar de olhos, o Spitfire de Zhang rompeu as fileiras do Herb Garden e chegou ao chefe Shan. Feroz. Os membros da Tyrannical Ambition assistiram a isso, explodindo de alegria, avançando para ajudar seu deus. Quanto aos jogadores de Blossom Valley,
Eles também viram essa cena, mas suas emoções eram tumultuadas. Primavera deslumbrante. No verão, este Spitfire se esforçou para lutar ao lado deles. Naquela época, todos descobriram que este deveria ser o seu capitão. Seu capitão havia retornado. Quem poderia imaginar que quando o verão acabasse, seu capitão retornaria, mas não seria mais seu capitão? Não importa ir para um time rival, ele até levou das Undred Blossoms com ele. Os fãs do Team Undred Blossoms sentiram como se tivessem sido enganados. O ódio deles por Zangiali atingiu o auge. Agora, Zangiali estava bem na frente deles, ainda usando aquele Spitfire do verão, das Spring. No entanto, o nome da guilda acima de sua cabeça não era mais Blossom Valley, mas sim Tyrannical Ambition. Que monstruosidade! Quem sabia quantos daqueles que estavam na formação das 100 flores tinham tais pensamentos? Esta era uma doença emocional, uma cicatriz que não desaparecia. Doeu ou coçou? Eles não sabiam dizer. Tudo o que sabiam era que assistir Zangiali lutando contra os aplausos da ambição tirânica os fazia sentir-se absolutamente terríveis. Alguém precisava dar um passo à frente ao lado de Blossom Valley também. E o Feng, que veio com eles, obviamente entendeu isso. Seu berserker saiu resolutamente, atacando as fileiras de Tiny Herb. Seus dias como jogador principal do Team Undred Blossoms não foram tão felizes quanto ele esperava que fossem. Quando ele estava no Team Blue Rain, não importava o quão bom ele fosse, pois ele sempre estaria na sombra de outros dois, sempre o terceiro membro do Team Blue Rain. Agora, ele estava no Undred Blossoms e era, em título, o jogador central do time, o personagem principal definitivo. No entanto, depois que Zangiali retornou, ele se viu preso sob outra sombra. Para ser honesto, com os rumores do retorno de Zangiali, Yu Feng estava ansioso. Isso porque ele deixou bem claro que se Zangiali retornasse, ele se tornaria o líder do Team Undred Blossoms e ficaria em segundo lugar mais uma vez. Comparado a ser o terceiro foi uma pequena melhoria, mas não era algo que deixasse Yu Feng feliz. Ele só queria ser a estrela do show. Foi bom que, embora Zangiali tenha retornado, ele não voltou para o Team Undred Blossoms, mas para o Team Tyranny. Yu Feng pensou que finalmente poderia ser o centro das atenções, mas percebeu que não poderia. Para cada fã do Team Undred Blossoms que gritou apoie Yu Feng, havia 100.000 gritando odeio Zangiali. Quanto mais profundamente você ama, mais profundo é o seu ódio. Podia ser visto pelo quão profundamente os fãs do Team Undred Blossom odiavam Zangiali, o quanto eles uma vez amaram seu ex-capitão. Esse tipo de amor era o que Yu Feng queria, mas descobriu que se tornar alvo de tal admiração não era tão fácil quanto transferir equipes. Os fãs do Team Undred Blossom prefeririam elogiar Zangiali do que dar-lhe uma única palavra de apoio. O espírito de Yu Feng despencou. As partidas de abertura do Team Undred Blossom foram terríveis. Isso não estava relacionado ao humor abalado de Yu Feng. Foi bom que ele se recuperasse logo. Como jogador de nível All-Star, ele não sabia apenas esperar por centavos do céu. Ele tinha força de vontade para lutar. Ele queria usar seus próprios esforços para mudar a atitude dos fãs do Team Undred Blossom. O desempenho de Yu Feng melhorou a cada dia, assim como o trabalho em equipe de sua equipe. Os registros de batalha do Team Undred Blossoms finalmente foram recuperados, mas a sombra dentro dos corações de seus fãs, a silhueta inesquecível daquele Spitfire, ainda existia. Foi por causa dessa atitude que Zhou Yuan e seu novo Spitfire ainda puderam ser empurrados para o elenco do All-Star pelos fãs do Team Undred Blossom, apesar de sua força não ter atingido o pico. Yu Feng ainda estava preocupado porque percebeu que se algum dia, a força de Zhou Yuan realmente atingisse o pico, então Yu Feng e seu Berserker cairiam para o segundo lugar. Yu Feng não queria ficar em segundo lugar. Ele queria usar seu Berserker para defender tudo que desejava alcançar. Capítulo 949, Flores e Sangue. Capítulo 949, Flores e Sangue. Tradutor, Nome Umi Editor, Nome Umi. Tempestade Carmesim. Depois que o Berserker de Yu Feng atacou, ele imediatamente ativou uma habilidade poderosa. Uma aura sangrenta subiu como um rio caudaloso, imediatamente derrubando os jogadores da ambição tirânica que se preparavam para apoiar Zangiali. Depois disso, ele os ignorou, erguendo a espada e atacando Tiny Herb. O estilo de jogo de Yu Feng não era tão elegante quanto o de Zangiali, mas o poder de um deus não era algo que jogadores normais pudessem combater facilmente. Herb Garden tinha acabado de ser lançado no caos por Zangiali, e agora eles viram outro vindo em direção a eles ferozmente. Embora fosse uma conta surfo, a conta era de Undred Blossoms e não era difícil adivinhar quem iria aparecer em um momento como este. Espalhar, espalhar. O líder da guilda do Herb Garden, Arizaema, era um grande jogador. Ele sabia que reunir pessoas para formar uma parede só aumentaria a eficácia do ataque do oponente. Em vez disso, fazer com que todos se dispersassem e atacassem de todos os lados, usando números para diminuir a saúde do oponente, era uma estratégia melhor. Quem poderia imaginar que antes de Herb Garden ter a chance de enfrentar outro deus, alguém já havia atacado e enfrentado o Berserker de Yu Feng, Lord Green. Este foi um oponente estranho para Yu Feng. O boss estava sendo roubado pelo Herb Garden, então todos deveriam estar atacando-os para pegar o boss de volta. Por que esse cara apareceu de repente para detê-lo? Virando-se para dar uma olhada, descobriu que todo o Team Rap era assim. Eles não pareciam se importar com o fato de o chefe estar sendo roubado, apenas agarrando oponentes aleatórios e lutando contra eles. O que diabos foi isso?
Como Yu Feng saberia que Rap estava aqui para matar chefes, mas Sha não era o chefe que eles queriam. Em vez disso foram eles, jogadores profissionais. Se um viesse, eles lutariam contra um, se dois viessem, eles lutariam contra os dois. Lord Grind e Eshiel veio enfrentá-lo e se preparou para atacar sem hesitação, quando de repente uma voz soou por trás. Ei, isso não vai servir. Como é que eu não tenho apoio? Então eles viram as gloriosas explosões que sinalizaram a chegada da primavera deslumbrante de Zangiali, que atacou e depois voltou a atacar. Onde o chefe estava sendo morto na formação do Herb Garden, Wang Jexi estava lá, supervisionando as coisas, e ao lado dele estava Gao Yinji e um grupo de jogadores do Herb Garden. Zangiali não seria capaz de fazer muita carga sozinho. Ele originalmente esperava que os jogadores da Tyrannical Ambition pudessem atacá-lo. Ele nunca esperava aquele ataque de Yu Feng, que impediu o avanço da ambição tirânica por um momento. Nesse curto período de tempo, Zangiali sentiu-se ameaçado e rapidamente se desvencilhou da multidão. Para ele, jogadores normais não eram nada. Se não fosse por Wang Jexi, ele provavelmente não teria dificuldade em lidar com todos eles sozinho. Os jogadores do Herb Garden estavam todos prestes a chorar. Entre as luzes piscantes, eles só podiam dizer vagamente que Dazzling Springs havia passado voando. Quem estiver um pouco mais perto poderá até ganhar uma bala ou granada como lembrança. A retirada de Zangiali colocou Lord Green em sua linha de visão e rapidamente chamou Eshiel para apoiá-lo. Depressa, Wang Jexi está quase terminando com o chefe. Rápido! Lord Green respondeu sacudindo sua lança para ele. Zangiali fez um som de surpresa, forçando Dazzling Spring a pular para o lado em uma esquiva e cair em um estado confuso semelhante ao de Yu Feng. Logo, ele chegou a uma conclusão. Você enlouqueceu. Acorde. E Eshiel não apenas não acordou, mas também provocou Zangiali e Yu Feng. Os personagens de Zangiali e Yu Feng trocaram olhares, sentindo-se um tanto estranhos. Yu Feng saiu para provar seu valor aos fãs do Undred Blossom, mas agora parecia que a situação exigia que ele se unisse ao traidor mais odiado do Team Undred Blossoms, Zangiali. Como ele poderia aceitar isso? Quanto a Zangiali, apenas ver as duas palavras Blossom Valley no topo da cabeça de outra pessoa faria com que suas emoções girassem em caos. Um dia ele foi à loja com Lin Jinjian e acabou suspirando com o estoque de geleia real da marca Team Undred Blossoms por 5 minutos seguidos. Esses dois jogadores hesitaram, dando uma chance a Rap. A convocação de Concealed Light os invadiu, a formação Vinduard escondeu sabe-se lá onde e ativou diretamente uma porta da morte. Down Riffle e Shazin Azi também abriram fogo com habilidades poderosas. Feixes de satélite desceram do céu, um de cada, garantindo que não sairiam facilmente. Zangiali e Yu Feng se sentiram muito estranhos por se unirem, mas a situação os estava forçando. Não havia mais chance de cooperar com Rap, mesmo que eles quisessem. O objetivo de vir aqui em primeiro lugar era lutar contra jogadores profissionais por experiência. A vitória não era um objetivo, então eles não precisavam planejar. Eles não precisavam de métodos complicados. Tudo o que precisavam fazer era simples, encontrar um adversário e lutar. Stiamed Boom Invasion ainda estava lutando contra o Brawler de Lin Jinjian. A batalha de Soft Mist com o Battle Magé de San Xian ainda estava acontecendo também. A luta de Stiamed Boom foi natural a ponto de um veterano como Lin Jinjian nem conseguir entender. Ele estava prestes a se perguntar para onde foram todos os seus anos de experiência lutando como um Brawler. A luta de Tang Ho foi feroz, especialmente porque ela sabia que a pessoa que ela estava enfrentando era o atual mago de batalha número 1, jogador do One Autumn Leaf, um cara que era arrogante ao ponto da imaturidade. Portanto, ela estava no auge de sua habilidade e seu desempenho era muito melhor do que o normal quando ela estava em masmorras ou PK na arena. Mesmo assim, isso não significa que os dois conseguiram levar a melhor. Foi apenas a maneira como cada um deles enfrentou seus oponentes com seus próprios estilos que pegou os dois desprevenidos. Lin Jinjian e San Xian conseguiram rapidamente estabilizar a situação. No entanto, Stiamed Boom e Tang Ho não eram jogadores normais que pudessem derrotar com facilidade. A vitória era algo que eles precisavam conquistar por meio de cuidado e forte concentração. A batalha entre os deuses continuou e as guildas não tinham ideia do que fazer. A ambição tirânica originalmente queria atacar para roubar o chefe com Zangiali, mas acabou sendo interrompida por uma tempestade carmesim do Berserker de Yu Feng. Depois disso, eles viram Dazzling Spring pular novamente e começar a se envolver com Rap. Eles deveriam ir atrás do boss ou ajudar a lutar contra Rap. Quanto à dinastia excelente, Shen Yui queria cuspir sangue. Zangiali, pelo menos, mostrou que ainda tinha mente e intenções claras. Quanto ao seu deus, San Xian, ele imediatamente entrou em combate ao ver Rap e avançou para combatê-lo sem hesitação. Shen Yui teve vontade de chorar. A excelente dinastia não ganhava a competição de chefes há muito tempo. Ele podia sentir claramente que Rap havia feito arranjos especificamente para combatê-los. Eles estavam caminhando para um estado de luta de vida ou morte. Hoje, um deus decidiu estranhamente ajudá-los e Shen Yui estava cheio de excitação. No entanto, eles conheceram Rap no momento em que chegaram e seu deus não queria o chefe, mas sim Rap. Shen Yui queria bater a cabeça no teclado e morrer. Vice-capitão Xiao, olhe, Shen Yui estava indefeso, mas foi bom que eles tivessem outro deus supervisionando isso, Xiao Shiqin. Xiao Shiqin também ficou bastante preocupado com isso. Pedir a San Xian para voltar? Ele não estava confiante de que conseguiria ajudar San Xian a derrotar Rap?
Isso seria mimá-lo demais, ignorar Sun Xian e ir para o chefe? Sun Xian era seu capitão, seu núcleo, seu as. Se eles simplesmente o jogassem de lado, isso não pareceria muito apropriado. Eu vou. Xiao Shiqin não tinha um plano de ação melhor, ele só poderia ir lá pessoalmente para tentar tirar Sun Xian dessa situação. Tang Hou já estava tendo problemas suficientes para lidar sozinho com Sun Xian. Seu desempenho estava no auge, mas não estava causando nenhum problema óbvio a Sun Xian. Tang Hou sabia muito bem que seu nível de habilidade não era suficiente para derrotar essa pessoa 1 contra 1. Eu acho que isso é o suficiente de você. Agora é a minha vez. Neste momento, Sun Xian deu um grito de guerra e agarrou uma abertura deixada na barragem de ataques de Tang Hou, prestes a contra-atacar. Bum! Uma explosão repentina os atingiu. Sun Xian se esquivou apressadamente, perdendo a chance de contra-atacar, irritado. Virando sua visão, ele viu que era das linhas Spring de Zhang lutando com um grupo de jogadores de rap com o estilo de Undred Blossom. Explosivos voaram por toda parte e um deles rolou, interrompendo os planos de Sun Xian. Sem esperar que Sun Xian começasse a xingar, os ataques de Soft Mist voltaram, tão furiosos como sempre. Embora ela soubesse que não era tão boa quanto Sun Xian, Tang Hou desistiria? Seu espírito de luta era imortal. Você não sabe quando desistir. Sun Xian gritou. Ele obviamente pensou que Tang Hou começaria a se sentir desamparado, começaria a recuar e aceitar a derrota depois de ser reprimido por sua nata da habilidade. No entanto, ela não tinha, de jeito nenhum. A lança de Soft Mist estava tão afiada como sempre. Uma formiga como você quer mover um elefante? Sun Xian zombou, preparando outro contra-ataque poderoso. Uau! As ondas de choque do movimento descendente de uma lâmina rolaram, e Sun Xian teve que se esquivar mais uma vez, interrompendo seu contra-ataque. Quem diabos? Sun Xian praguejou primeiro e desta vez fez perguntas mais tarde. Virando sua visão, ele viu que era um berserker de Blossom Valley, provavelmente o Feng, que havia escapado e contra-atacado com uma montanha em colapso e um salto para trás, apenas passando pelo mago de batalha de Sun Xian. Ele estava parado bem ao alcance das ondas de choque do impacto. Das Lin Blossoms de Yufeng e Zhang ficaram um na frente e o outro atrás, rompendo o cerco de rap juntos e acidentalmente atrapalhando o ritmo de Sun Xian. Ele poderia desculpá-lo uma vez, mas se não revidasse na segunda vez, não seria ele mesmo. Sun Xian apertou o mouse na mão direita. Seu mago de batalha já havia se virado, sua lança levantada e uma destruição do tirano foi lançada. Yufeng e Zhang realmente não pretendiam fazer isso de propósito, então não esperavam o ataque de Sun Xian. Incapaz de evitar a destruição da tirania, o berserker de Yufeng foi atingido diretamente. Xiao Shiqin, que estava trazendo seu personagem, viu isso e só conseguiu pensar uma coisa: ele deveria simplesmente deixar esse cara e deixá-lo morrer. Roubando um chefe, eles não conseguiam nem lidar apenas com seus inimigos mútuos. Quem sairia por aí ganhando mais? Pediu-se às pessoas que fizeram tais provocações que todos focassem o fogo nelas. No entanto, a destruição de um tirano não foi suficiente para Sun Xian se acalmar, ou talvez fosse um hábito dele, como jogador profissional. Porque um golpe sempre poderia levar a um combo de mais N. O mago de batalha de Sun Xian se virou resolutamente, lançando um ataque feroz contra o berserker de Yufeng. Rap também estava muito confuso. Esse cara não era seu maior inimigo? Ele estava tentando se juntar a eles agora? Yufeng não queria causar mais problemas. Mas como ele poderia não contra-atacar quando alguém o atacou assim? Depois de desviar apressadamente o ataque de Sun Xian, ele imediatamente contra-atacou. Um Wild Blind Strike enviou Sun Xian para trás, e então vários flashes de lâmina e sangue foram lançados contra os membros perseguidores do rap. A aura do primeiro berserker da aliança ficou evidente nesses ataques sangrentos. A das Lin Spring de Zhang também voltou para responder ao fogo. Ele finalmente percebeu que rap estava aqui apenas para causar problemas. Se eles não fossem derrotados, seria difícil para eles roubarem o chefe sem mais interrupções. Com a repentina explosão de ataques de Yufeng recuperando a vantagem, Zhang imediatamente se virou para aproveitar esta oportunidade. Entre as grandes explosões, uma lâmina brilhou e uma aura sangrenta atingiu. Até mesmo um deus importante como Sun Xian foi derrotado, sem falar nos jogadores de rap. Todos ficaram chocados com a cena em desenvolvimento. Yoshio Lin Jinjiang, Wang Jexi, uma cena do passado surgiu nas mentes desses veteranos experientes. Flores e sangue. Não foi esta uma cena nostálgica do antigo duplo som do Undred Blossom de Spifiri e Berserker? Capítulo 950, Flores e Sangue reaparecem. Capítulo 950, Flores e Sangue reaparecem. Tradutor, Nome-o-mi editor, Nome-o-mi. Flores e Sangue. Antigamente, os dois deuses do Undred Blossom fundaram esse estilo de jogo característico. A lesão de Sun Zepin forçou-o a se aposentar e o estilo de jogo desapareceu junto com ele. Embora o Undred Blossoms desejasse recriá-lo, eles não conseguiram encontrar um berserker adequado, que pudesse fazer parceria com Zhang. No final, o estilo de jogo virou uma lembrança. Yishio e esses outros jogadores mais velhos experimentaram Blossoms and Bland por si mesmos, então a impressão deles sobre esse estilo de jogo foi mais profunda. O Undred Blossoms convidou o atual jogador número 1 do Berserker, Yufeng, e escolheu o antigo personagem número 1 do Berserker, Blossoming Chaos.
Em troca, eles desistiram de Dazzling Undred Blossoms e construíram um novo personagem Spefire, Bright Blossoms, para Zhou Yuan. Eles queriam recriar esse antigo esplendor. Porém, o T-Undred Blossom não teve um bom desempenho no início da temporada. Embora tenham melhorado gradualmente, a sinergia entre Yu Feng e Zhou Yuan ainda carecia de maturidade, muito menos de replicar a glória passada do T-Undred Blossom. Mas no domínio celestial do jogo, o deus Zangiali, que trocou o T-Undred Blossoms pelo Tintirani, aliou-se ao novo núcleo do T-Undred Blossoms e Yu Feng, para recriar esta cena. Yeshiu e os outros deuses viram primeiro. Então, os jogadores do Blossom Valley o seguiram. As tropas de elite de Blossom Valley não careciam de fãs mais velhos. Suas realizações no Glory não se igualaram às dos jogadores profissionais, então a reação deles foi um pouco mais lenta. No entanto, eles rapidamente perceberam isso. Aquela cena familiar diante deles eram as flores e o sangue de suas memórias. Antes que os antigos fãs de Blossom Valley pudessem ficar entusiasmados, eles viram claramente como esta cena foi revivida. Seus corações imediatamente se despedaçaram como vasos quebrados, e eles vivenciaram as alegrias e tristezas da vida. Zangiali, por que você foi embora? Um grito de cortar o coração irrompeu de repente de Blossom Valley. Esta cena de Blossoms and Bland despertou suas memórias mais profundas. No final foi porque eles não conseguiram deixar Zangiali que reclamaram de sua escolha de se juntar ao Tintirani. Se Zangiali tivesse ficado com o T-Undred Blossoms com Yu Feng, os tão esperados Blossoms and Bland não poderiam retornar? O campo de batalha instantaneamente ficou em silêncio. Um choro seguiu esse grito de partir o coração. Ninguém sabia se a pessoa era menino ou menina, mas, naquele momento, suas emoções estavam fora de controle. Zangiali ficou parado. Ele tinha acabado de perceber que ele e Yu Feng nunca haviam praticado juntos antes ou se comunicado um com o outro, mas ainda assim eram capazes de reproduzir flores e sangue. Sua experiência, consciência e habilidade atingiram um certo nível, permitindo que isso acontecesse. No entanto, não foi intencional, então se os dois tentassem replicá-lo imediatamente, isso poderia não acontecer novamente. Mas embora aqueles de nível profissional pudessem entender esse raciocínio, os jogadores normais não se importariam. Quando viram os Blossoms and Bland novamente, ficaram ainda mais angustiados com a partida de Zangiali. A amargura em seus corações só se aprofundou porque eles sabiam que mesmo que houvesse pessoas que tivessem perdido o controle de suas emoções por terem seus corações esmagados, isso não mudaria a realidade. Zangiali não era mais membro do T-Undred Blossoms. O Blossoms and Bland anterior era simplesmente uma ilusão. Não apareceria no T-Undred Blossoms nesta temporada. Todos puderam entender as emoções sentidas pelos fãs do T-Undred Blossom, e foi por isso que o campo de batalha de repente caiu em silêncio. Eles eram todos jogadores do Glory. Eles riram, choraram e discutiram sobre as mesmas coisas. A simpatia surgiu com muita facilidade. Independentemente disso, o que passou, passou. Alguém disse de repente ao lado de Dazzling Spring. Zangiali se virou e viu Lord Grind e Yeshiu. Sim, Zangiali sorriu de repente. O sentimento de culpa em seu coração foi verdadeiramente incomparavelmente intenso. Ele até sentiu vontade de se aposentar novamente, mas mesmo que o fizesse, o que aconteceria? O passado era o passado. Ele nunca poderia voltar. Se pudesse, Zangiali teria voltado no tempo para a 5ª temporada. Ele não teria permitido que a lesão de San Zepin aumentasse. Talvez o T-Undred Blossom tivesse se tornado o campeão daquele ano. Isso pode até ter sido o início do reinado do T-Undred Blossom. Mas foi uma pena. O que passou, passou. Sua escolha foi o resultado de ser cuidadoso e ser cuidadoso novamente. Por que ele deveria se arrepender? Por que ele deveria recuar novamente? Ele já havia se aposentado covardemente uma vez. Por que tal pensamento apareceu novamente? Fugir definitivamente não era a solução. Zangiali soltou um suspiro. Desta vez ele havia decidido. Dazzling Spring ergueu a mão. Bang! O berserker de Yu Feng foi baleado na cabeça quase a queima-roupa. Somos inimigos agora. Zangiali disse calmamente. Obrigado. Yu Feng na verdade agradeceu esse ataque porque ele sabia muito bem que depois desse tiro, ele realmente se tornou o núcleo do T-Undred Blossom. A ilusão deixada nos corações dos fãs do T-Undred Blossom foi finalmente destruída por este único tiro. Eles não sentiriam mais arrependimento ou lembrança dele. Apenas o ressentimento permaneceria em seus corações. De nada. Yu Feng não achava que Zangiali realmente responderia aos seus agradecimentos como se fosse a coisa certa a fazer. Boa sorte. Não os decepcione. Zangiali disse. Esse cara, ele atirou em mim intencionalmente? Yu Feng ficou surpreso porque percebeu que Zangiali havia sido intencionalmente implacável, rompendo os últimos sentimentos que os fãs do T-Undred Blossoms tinham por ele. Aproveitando esta oportunidade, ele empurrou Yu Feng para a luz, deixando-o se tornar a nova esperança para os fãs do T-Undred Blossom. Yu Feng não achava que nesse tipo de situação ele receberia a confiança da verdadeira figura-chave do T-Undred Blossom. Isso não era algo que um contrato lhe daria. Este método foi muito cruel. Antes que Yu Feng pudesse dizer qualquer coisa, os jogadores de Blossom Valley explodiram. O tiro de Zangiali cortou todos os relacionamentos com eles. Sua declaração de somos inimigos agora os deixou completamente furiosos. Eles não estavam mais chorando. Neste momento, eles só desejavam lutar. Que chefe selvagem! Quais materiais incomuns! Para o inferno com isso!
Certa vez, eles reverenciaram o cara à sua frente como um deus. Agora, ele se tornou seu maior inimigo. Eles precisavam ensinar uma lição a esse cara, não importa o que. Os jogadores de Blossom Valley se atiraram nele. Seu medo em relação aos deuses? Não existia mais. Dazzling Spring ergueu o braço e agarrou a arma com força, de frente para os jogadores de Blossom Valley, mas os jogadores profissionais descobriram que, embora Dazzling Spring apontasse sua arma para eles, ele não conseguia disparar. Apenas levantar a arma não era algo feito para atacar. E o Feng, que era o mais próximo dele, obviamente entendeu isso ainda melhor. Embora ele soubesse que todos esses movimentos beneficiavam seu futuro, seu sangue estava fervendo. Ele queria impedir que tudo continuasse. Porém, enfrentando o turbulento grupo de Blossom Valley, eles ouviriam sua explicação? Tempestade Carmesim. Neste momento, uma poderosa habilidade Berserker foi liberada. A tempestade atingiu Blossom Valley, interrompendo seu ímpeto. Mas esses jogadores de Blossom Valley não eram tão racionais quanto os jogadores da Tyrannical Ambition, que foram cortados por Yu Feng. Aqueles que foram atingidos pelo ataque caíram, mas aqueles que não ignoraram o dano e continuaram a atacar a primavera deslumbrante de Zangiali. Então, eles ouviram sons de uma espada larga cortando em sucessão ininterrupta. Uma figura havia entrado na frente de Dazzling Spring. Wild Blind Strike, Virvin Strike e a nova habilidade, Absolute Storm, avançam em direção a Blossom Valley, eliminando-os instantaneamente. Esse jogador apontou sua espada larga para o seu lado. A espada encharcada de sangue perdeu completamente o brilho original. Ele não virou a cabeça e simplesmente perguntou: "Do que você tem medo? Outro verão de sono?" Todos viram o ID deste Berserker. Mas quem foi esse? Todos identificaram imediatamente a guilda deste jogador. Justiça Celestial? O Team Avelis Sword tinha um Berserker, e esse Berserker era o dono do Team Avelis Sword. Seu status era extremamente alto. Tornar-se um jogador profissional significava que seu próprio nível de habilidade não poderia faltar, mas colocado neste campo de batalha, o status de Lu Guanin como jogador profissional não era algo para se piscar. Além dos jogadores do Team Rap, todos os jogadores profissionais eram All-Stars. San Xia e Xiao Shiqing simplesmente não foram escolhidos este ano devido a circunstâncias especiais. Se ainda estivessem na aliança, esses dois teriam, sem dúvida, sido escolhidos como All-Stars. Foi este Berserker, que se colocou à força no centro das atenções Lu Guanin da Avelis Sword. Os jogadores profissionais presentes não pensavam assim. Eles não estavam desprezando Lu Guanin. Intimidar jogadores normais não exigia tanta habilidade. No entanto, cada jogador tinha sua própria aura. A equipe Avelis Sword estava na aliança há meio ano. Todas as equipes tinham uma ideia de como era o Berserker de Lu Guanin. Embora o Team Avelis Sword fosse um time novo, seu ímpeto era como uma corrida torrencial. Todas as equipes tomaram precauções contra esta nova equipe. Eles fizeram uma pesquisa completa sobre o Team Avelis Sword. Depois de meio ano, todos eles tinham uma boa noção da força do Team Avelis Sword. O estilo de jogo deste outro verão de sono era muito mais selvagem e violento comparado ao de Lu Guanin. Não pode ser que ele de repente tenha se tornado extremamente arrogante assim que entrou no jogo, certo? Quem é você? Zangiali ficou chocado. Ninguém poderia estar mais familiarizado com um estilo de jogo tão selvagem e violento do Berserker do que ele. Se você já decidiu dizer adeus ao passado, por que ainda resta um fio de fraqueza em seu coração? Outro verão de sono ainda não virou a cabeça. Eu só estava. Livre-se de todos esses pensamentos perturbadores. Outro verão de sono ergueu novamente sua espada encharcada de sangue e apontou-a para Blossom Valley. Ah, com você? Zangiali disse. Claro, o recém-chegado não se importou. Você ainda é tão louco. Zangiali sentiu-se comovido. Ele já sabia quem era esse recém-chegado. Ele era o outro deus confiável e amado do Team Undred Blossoms. Agora, ele puxou sua lâmina, pronto para lutar com seus antigos fãs. Zangiali não pôde deixar de sentir uma onda se espalhando em seu coração. Isso era exatamente algo que seu ex-parceiro faria. Neste momento, a pessoa que precisa enlouquecer não sou eu, mas você. San Zeppin disse. Tudo bem, estou aqui. Dazzling Spring deu um passo à frente. Ele não apenas levantou a arma. Desta vez, ele realmente atacou. Tiros, explosões, golpes de espada. Flores e sangue. Capítulo 951. Chance. Capítulo 951. Chance. Tradutor. Nome-o-mi editor. Nome-o-mi. Os fãs do Team Undred Blossoms muitas vezes desejavam poder testemunhar Blossoms End Blind novamente, mas ninguém pensava que quando o fizessem, seria em tal situação. Este foi um Blossoms End Blind com mais esplendor do que qualquer partida profissional que eles tinham visto antes. Isso porque no jogo online, havia muito mais gente para matar. O sangue que respingou entre as luzes brilhantes das explosões criou uma cena encharcada de sangue. Os jogadores de Blossom Valley caíram continuamente. Eles ficaram chocados, furiosos, inaceitáveis, mas também não estavam dispostos a recuar. Foi quando outro flash de lâmina se juntou. E o Feng finalmente revidou, e as duas espadas se uniram agressivamente. Os jogadores de Blossom Valley estavam ofegantes. Eles olharam estupefatos para o Berserker chamado Outro Verão de Sono. Quem foi esse? Ele carregava as palavras Justiça Celestial sobre sua cabeça, então ele era aquele Berserker do Team Avelis Swords?
Originalmente, os jogadores normais não eram tão perspicazes quanto os jogadores profissionais, que podiam estimar o jogador por trás de um personagem apenas pelo seu estilo de jogo. No entanto, para muitos dos antigos fãs de Undred Blossom, Sans Eppin era um nome que eles nunca esqueceriam, e seu estilo de jogo selvagem e enlouquecido ficou profundamente gravado em memórias. Enquanto assistiam outro verão de sono, esse nome há muito impensado surgiu em suas mentes. No entanto, eles não tiveram a chance de questionar mais. Another Summer of Sleep e Dazzling Spring, uma dupla de berserker Spifire que já foi alvo de sua admiração e amor, estava montando uma furiosa ofensa contra eles. O berserker de Yufeng saltou para defender, mas foi rapidamente consumido pela cena de flores e sangue. Não foi nada difícil perceber quem exatamente os estava protegendo agora. Os fãs do Team Undred Blossom também perceberam de repente. Eles estavam negligenciando seu novo jogador principal? Todos os curandeiros, curem o Capitão Yu. O líder da guilda de Blossom Valley, Bloom Blossom, foi o primeiro a reagir e gritou um comando. Ele era fã do Undred Blossoms, mas também era chefe de departamento do clube. Em momentos como esse, ele ainda conseguia manter a calma e era o único membro da guilda que ainda se lembrava do que tinham vindo fazer aqui. Ele não queria ver coisas assim, conhecer Dazzling Spring de Zangiali e se meter em tanta confusão. Seus desejos também representavam os desejos do clube Undred Blossom. O clube foi muito mais racional que os torcedores. Eles não queriam que seus fãs se agarrassem à sombra de Zangiali assim quando o homem se recusasse a olhar para trás. A influência de Zangiali no Team Undred Blossoms tornou-se uma desvantagem que eles queriam superar. O clube vinha recentemente debatendo continuamente uma maneira de negar os efeitos que o retorno de Zangiali à cena da glória como parte do Team Tyranny teve no Team Undred Blossoms. Bloom Blossoms também participou de muitas dessas reuniões. Os fãs do Team Undred Blossom estavam muito presos ao passado e não pareciam se importar com seu novo jogador principal, Yufeng. Este era um problema contra o qual o clube estava impotente e que lhes dava muita dor de cabeça. No entanto, agora, vendo o berserker de Yufeng avançar como um herói, defendendo-se contra Zangiali e alguém que possivelmente era o ataque de Sans Eppin, Bloom Blossom percebeu que esta era uma chance que eles tinham que agarrar. O novo herói do Team Undred Blossoms nasceria neste dia. Não importa o que acontecesse, ele tinha que fazê-lo brilhar. Então Bloom Blossoms usou seu grito para fazer com que todos os Team Undred Blossoms notassem Yufeng, para fazer com que todos percebessem quem os protegeu quando sua outrora amada dupla se voltou contra eles. Capitão Yu. Como esperado, os jogadores normais do Undred Blossom logo gritaram este grito encorajador que veio de seus corações. Não se preocupe comigo. Todos se espalhem, afastem-se e usem ataques à distância para cobrir a área com poder de fogo. A voz de Yufeng saiu de dentro do Blossoms Endblind. Não foi nenhum tipo de plano incrível, mas foi como uma luz na escuridão para o Team Undred Blossoms. Todos os jogadores do Team Undred Blossoms correram para obedecer. No entanto, isso não foi suficiente para quebrar Blossoms Endblind, apenas para diminuir sua eficácia. Sob a capa de Blossoms Endblind, os veteranos extremamente experientes, Zangiali e Sans Eppin, ainda poderiam facilmente se movimentar nesse tipo de cobertura de poder de fogo ao E. O único que estava lutando contra os dois ainda era o berserker de Yufeng. Embora Bloom Blossom pedisse cura, eles não conseguiam ver o berserker de Yufeng entre os flashes de luz do antigo estilo de jogo do Team Undred Blossoms. Se eles chegassem mais perto, eles poderiam acidentalmente entrar no Blossoms Endblind. Dois curandeiros cujos nomes escureceram imediatamente e foram automaticamente expulsos da equipe mostraram a todos as consequências de se aproximarem sem consideração cuidadosa. A razão pela qual Yufeng queria que todos não se preocupassem com ele se dispersassem e mantivessem distância. Era obviamente porque ele não queria que eles fossem consumidos por flores e sangue e fossem mortos. Capitão Yu. Naquele momento, todos os jogadores do Team Undred Blossom finalmente aceitaram completamente seus novos jogadores principais. No entanto, poderia Yufeng sozinho quebrar Blossoms Endblind? Blossoms Endblind de Zangiali e Yufeng foi uma coincidência. Provavelmente era impossível para eles repetir ou continuar. Os verdadeiros Blossoms Endblind foram criados durante uma temporada inteira de tentativa de sincronização com os extremamente talentosos Zangiali e Sans Eppin. Na terceira temporada da Aliança, Blossoms Endblind foram refinados e varreram a Aliança. Todas as potências ficaram chocadas com esse estilo de jogo invisível e perdidas, desorientadas. Foi nessa temporada que Blossoms Endblind atingiu seu pico, e também parou nesse pico. O Team Undred Blossom, que havia invadido seu caminho para as finais, acabou caindo para o Team Selen Era, que não permitiu que eles impedissem a conquista de seu ainda incontestado terceiro campeonato consecutivo. Blossoms Endblind foram atingidos pela Evil Annihilation de One Autumn Leaf. Deus Equil, tendo deixado essa marca na história, fez uma jogada chocante ao conquistar o campeonato e aceitou uma entrevista. Embora tenha sido apenas através do qualquer, ele conseguiu deixar uma frase que seria lembrada por todos, algumas vezes é suficiente para um estilo de jogo, então usar demais não fica cansativo? No entanto, mesmo com essa frase zombeteira, Blossoms Endblind não se tornou uma piada porque o único que tinha o direito de fazer pouco caso era Deus Equil. Se outros quisessem dizer o mesmo, eles precisavam quebrar Blossoms Endblind primeiro.
Nenhum estilo de jogo ou tática era inquebrável, mas Blossoms and Blood era algo invencível nos corações dos fãs de Undead Blossom. Mas agora eles esperavam que Yu Feng fosse capaz de quebrar Blossoms and Blood. Isso porque este título não pertencia mais ao Team Undead Blossoms, mas sim aos seus inimigos. Bloom Blossoms estava secretamente suando de nervosismo por ele. Esta foi uma boa chance para Yu Feng assumir a liderança e o clube esperava que ele fosse capaz de realmente tomar a bandeira do Team Undead Blossom mais cedo ou mais tarde, afastando os fãs do Team Undead Blossom de se apegarem às memórias de alguém que não fazia mais parte de seu time. E agora essa chance estava bem na frente deles, mas realmente era um pouco difícil. Com a lesão de Sun Zepin forçando sua aposentadoria, Blossoms and Blood desapareceu da aliança. Nessas 2 temporadas e meia, o único que conseguiu quebrar Blossoms and Blood sozinho foi Ekil na 3ª temporada. Yu Feng era um jogador muito talentoso, mas será que ele alcançou o nível que Ekil tinha naquela época? Provavelmente não havia ninguém que acreditasse nisso. Falando nisso, não importa se foi Zangiali ou Sun Zepin, ambos ultrapassaram o pico. Sun Zepin até havia se aposentado há muito tempo devido a uma lesão, mas agora ele estava de volta. Era discutível se era realmente ele ou não. Esses dois não estavam no mesmo nível de antes. Por outro lado, Yu Feng estava em sua melhor condição para jogar, então talvez ele pudesse realmente quebrar esse Blossoms and Blood? Bloom Blossoms estava cheio de esperança. Afinal, usar isso para causar uma impressão nos corações dos jogadores do Undead Blossom seria muito melhor do que usar sua própria dor para fazer isso asterisco. Esse tipo de tática não seria capaz de realmente vencer as emoções persistentes que os fãs do Undead Blossom tiveram no passado. Os pensamentos voaram pela mente de Bloom Blossoms descontroladamente, e ele até considerou se havia alguma maneira de trapacear para ajudar Yu Feng. Foi uma pena que ele não conseguisse pensar em nada. Esse tipo de confronto de nível profissional não era algo em que jogadores normais pudessem se envolver. Observando a janela da festa, Bloom Blossoms notou a saúde do berserker de Yu Feng caindo cada vez mais, e ele ficou cada vez mais ansioso. Então, de repente, ele percebeu que por causa da luz e das sombras piscantes, eles não conseguiam ver a luta de Yu Feng. No final, provavelmente foi apenas um cadáver jogado fora. Com isso, os esforços de Yu Feng não seriam diferentes daqueles de alguém que morreu assim que interveio. Pode-se discutir quanta aceitação esse sofrimento poderia ganhar. Uma chance. Uma chance. Chance? Esse pensamento não existia na mente de Yu Feng. Sair como um herói era uma coisa do momento. Ele tinha ouvido a conversa de Sun Zepin e Zangiali. Ele queria acabar com coisas assim? Yu Feng não podia aceitar isso. Ele ficou até furioso com isso. Como ele agora fazia parte do Undead Blossoms, ele entendia melhor do que ninguém o que Zangiali significava para esse grupo de fãs. Então, quando Zangiali levantou sua arma para os jogadores do Team Undead Blossoms, ele atacou para detê-lo. Isso não foi apenas para Zangiali, mas também porque ele não queria que os jogadores do Undead Blossoms se machucassem dessa forma. No entanto, foi outro verão de sono que apareceu. Ele queria realmente e cruelmente usar esse método para se despedir dos fãs do Team Undead Blossoms. Yu Feng não conseguia aceitar isso de jeito nenhum. Ele saiu para lutar, sem pensar nas consequências. Ele só queria fazer tudo o que pudesse. Ele só queria lutar. Eles eram difíceis de lidar, como esperado. Team Undead Blossoms queria recriar Blossoms and Blood com a participação de Yu Feng. Yu Feng, é claro, também pesquisou extensivamente esse estilo de jogo, assistindo gravação após gravação das partidas do antigo Blossom Duel. Então ele tinha mais certeza do que ninguém de que esse berserker à sua frente era realmente o antigo primeiro berserker, Sun Zepin. E quando ele realmente enfrentou Blossoms and Blood, ele descobriu que esse estilo de jogo era realmente difícil de lidar. Acho que não consigo fazer isso. Observando sua saúde cair, Yu Feng respirou fundo. Sua proteção de 100 flores teria que terminar aqui. Deixe-o queimar esse último resquício de saúde o mais brilhantemente possível. Yu Feng não pensou em mais nada, ativando diretamente a sede de sangue. Esta foi uma habilidade de status poderosa que os berserkers ganharam no nível 75. Depois que seu status estava em sede de sangue, os berserkers poderiam usar sua própria saúde para aumentar sua força. O berserker de Yu Feng não tinha muita saúde sobrando, então os efeitos da sede de sangue foram limitados. Porém, o mais importante foi a atitude de luta até o fim que esta decisão representou. Quando restava apenas um ponto de saúde, ele desferiu o golpe final e queimou o resto de sua vida. Um flash carmesim de energia de sua lâmina saiu dos Blossoms and Blood, e ainda assim foi quando Blossoms and Blood foi interrompido abruptamente por este único golpe. Os ataques de Dazzling Spring pararam e os flashes de luz e sombra se dispersaram. Todos viram que Dazzling Spring estava ali, de alguma forma derrubado pelo berserker de Yu Feng. Fim do vídeo.